Fala galera abençoada, Pastor Rony por aqui. Nós estamos muito felizes por mais uma vez encontrar você aqui nessa mesa de podcast. Fique ligado porque o que vai sair dessa mesa irá transformar a sua vida. Não perca essa oportunidade. É ou não é, Darby? Isso mesmo, galera. Paz do Senhor, rompendo em fé. Nós estamos aqui gravando mais um, né? E a gente quer deixar, né, Rony, já para vocês uma recomendação. Você deixe sua curtida, né? Seu comentário. É quando você comenta, o YouTube entende, né, que esse conteúdo ele é Isso aí. relevante. Então ele envia para mais pessoas. Então, deixe seu comentário, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho, porque todas as vezes, né, que nós postarmos um vídeo aqui, o YouTube ele vai direcionar para você e vai te mandar uma notificação. Então, curte, comente, acione o sininho e se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, né, mano? Exatamente. Vamos lá? Roda a vinheta. Fala galera, estamos de volta para uma conversa muito especial. Hoje nós temos um convidado aqui, é um grande amigo, né? Ele mesmo costuma dizer que o céu nos apresentou e é pura verdade. É uma aliança que tem se formado e se fortalecido a grande dia. É um homem que tem se entregado ao evangelho, gastado a sua vida pelo reino de verdade e que nós sabemos que será uma grande influência na mão do Senhor. É com muita alegria e com muito orgulho que nós apresentamos o Jefinho. É isso aí, galera. Graça e paz, tudo bem com vocês? Muito honrado por estar aqui nessa mesa, né, com vocês. Pastor Rony, Evangelista Davi, muito obrigado pelo convite, né? Outrora eu vos convidei e agora eu que estou aqui, né, como convidado. Muito obrigado, é uma grande honra poder estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso da parte do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você seja muito abençoado pelo que o Senhor vai impartir nessa mesa aqui, nessa tarde, em nome de Jesus. E eu creio, né, que o Senhor ele vai falar, e já está falando. E eu queria começar esse podcast te perguntando, Jefinho, como é que foi sua conversão? Né, como foi a sua experiência com o Senhor? Né? Como que foi lá no início, né, até chegar hoje? Quero que você conte aí um pouco para nós. Sim, sim. É um pouco até difícil a gente conseguir abreviar, né? Que é tanta coisa, cada um carrega tanta coisa. É, cara, assim, eu tive um passado não muito orgulhoso, né? Eu até costumo dizer que eu não tenho orgulho do meu passado, mas eu também não me envergonho, porque de alguma forma, ele serve para glorificar o nome do Senhor, né? Tudo que o Senhor fez na minha vida. Mas eu, quando encontrei com o Senhor, eu já tinha chegado no fundo do poço, na verdade. Desde muito novo, envolvido com drogas, com crime, embora fui muito bem educado pela minha família, minha mãe, sim, minha família nunca deixou me faltar nada, mas ainda assim, muito novo, fui envolvendo, né, muitas amizades, influências, tudo começa com cigarro, começa com copinho, começa com poucas coisas, depois ganha grandes proporções. E isso me levou a chegar a ser preso e cumprir pena. Eu trabalhei no tráfico de drogas durante muitos anos, né? Fui, assim, criminoso mesmo, envolvido com uma galera muito pesada e tudo. Da minha época, assim, meus amigos de infância que se envolveram, a grande maioria deles, todos já partiram e os que estão vivos estão com muita cadeia, assim, presa há muitos anos, ainda muitos mais anos para continuar preso. E eu, não muito diferente, passei muitos anos preso também. E quando eu retornei da última vez que eu fui preso, e foi algumas, né? Eu fiquei 5 anos direto, assim, sem ver a cara da rua. Pesado. E eu até lembro que eu sou um cara muito difícil de fazer amigo, né? E aí eu fiz alguns amigos lá, bons amigos, tem homens que eu conheci lá dentro que também servem ao Senhor hoje e que às vezes eu vou na igreja deles, eles vêm aqui na nossa também. E eu lembro muito, tem um amigo, o Thiago Santana, ele me perguntava muito assim: quando você sair, o que que você vai fazer? E aí eu falava, cara, eu não sei o que que eu vou fazer, mas de uma coisa eu sei, eu não quero mais essa vida pra mim. Mas o que eu vou fazer quando chegar lá, eu me decido.
E aí, quando eu saí, de alguma maneira o Senhor foi me cercando, sabe? Se onde eu ia tinha alguém liberava uma palavra, aonde eu ia tinha uma célula do nada, aonde eu ia tinha um louvor, aonde eu ia, o Senhor foi cercando os meus caminhos e um dia eu fui foi muito inusitado assim o meu encontro com o Senhor, que eu fui na casa de um amigo de infância e ele mexia com muito negociação de carro, moto, essas coisas. Eu pensei, vou lá na casa dele, ver se eu consigo uma moto para mim trabalhar de motoboy, algo assim. E eu não sabia, ele havia convertido e tal. E pensa num cara que era pra lá de Bagdá. E eu nem imaginava, o cara tinha convertido. E na casa dele tinha uma célula. E aí eu cheguei, o nome dele é o Elton. Eu cheguei assim no beco, assim, na casa dele, sendo um beco. Cheguei no beco gritando, né? E aí, negão, negão. O apelido dele era Negão. Zoando mesmo, aquela coisa de mulher, coisa das antigas, né? E aí a esposa dele abriu o portão assim. E quando abriu o portão, cara, que tanto de crente e uma célula acontecendo, violão, Bíblia. Eu, hã? Uai, o que tá acontecendo aqui? Falei, Quem que é esse uau. cara? Tô na casa certa? E nesse dia eu conheci o meu primeiro pastor, pastor Gil Santunes. Eu olhei, lembro até hoje, ele fez assim com óculos assim, ó. Olhou pra mim, tava com a Bíblia no colo aí. Entra, fica à vontade. Você é muito bem-vindo aqui. Eu assim, tinha uns 15 dias que eu tinha voltado pra casa, sabe? Aham. E tal, assim, tava acostumando ainda com a rua de novo, né? E aí, muito sem graça, entrei, assim, muito sem jeito, fiquei, ouvi a palavra. Eu lembro até hoje o que estava sendo ministrado naquela cela era Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua Eita. justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Cara, e aquilo de fato penetrou no meu espírito, penetrou na minha alma aquela E o palavra. interessante, Jefinho, é que é até meio engraçado dizer isso, né? Mas o Senhor, ele armou uma armadilha pra te Total, e alcançar. eu fui todo. E quando você chegou, né, eram suas velhas amizades que agora você faria novas. E Exatamente. e o interessante é que no momento em que você sai, né, do sistema prisionário, você fica pensando, né? Porque agora tem dois motivos. Quando alguma coisa de ruim acontece com a gente tem alguns pontos que podem definir a nossa vida. O primeiro é se aquele mal vai nos definir ou Isso, se vai nos destruir. E principalmente, né? Se vai nos fortalecer. Eu acho que exatamente. foi um preparamento do Senhor para você ver que esse lado realmente não é um lado bom, não é um lado que te levaria para o sucesso, não te levaria para ter uma família bacana. E ele foi te mostrando que existe um caminho além desse que você tinha escolhido. Porque muitas das vezes as pessoas que estão envolvidas com esse tipo de drogas, tráfico e crime, eles não enxergam um horizonte além daquilo. Eles Exatamente. enxergam só aquela vida e a gente tem muitos amigos também que foram envolvidos e eles não saem daquela localidade ali, só ficam ali, não podem sair porque tem guerra com outro lugar, É, não podem sair porque senão fica com medo de alguém pegar. Então acaba limitando o horizonte. Eu acho que isso meio que aconteceu com você. Tanto que você foi exatamente. procurar os velhos amigos. Isso Os mesmo. amigos do vínculo ali teoricamente, do tráfico. E quando Isso. você chegou lá, o senhor tinha uma surpresinha preparada pra você, né? Exatamente. E aí, cara, eu lembro desse dia, eu vi aí me convidaram, não, vem semana que vem de novo. Só que assim, acabou a célula, a gente ficou lá conversando e tal, a saudade, né? Coisa de adolescência, juventude, que se conhecia, então muitos anos. Aí, nós, fulano casou, fulano, ó, fulano morreu, fulano mudou, fulano saiu do país. Aquela conversa de É, muitos anos você não se é meio vê, uma né? atualização, né? É. E aí, cara, eu continuei visitando a cela, ele tava desempregado, ele falou, "Ó, tem um lugar ali que eu trabalhei, lá assim assado, vai lá, talvez você consiga uma vaga lá, não sei o que e tudo." E aí fui procurando, aí consegui esse emprego e esse emprego também colaborou muito para minha conversão na época, eu lembro. E eu lembro que foi bem fim de ano assim também, e tava chegando a virada, né? Eles me convidaram para ir na igreja, no culto da virada. Eu, cara, Ano novo? tantos anos passando dentro da cela, vou pra curtir e tudo, os caras, vai lá, E cara, a e virada tal. é um momento que, geralmente, quem tá É, nesse mundo espera muito, né? Pra farrear, usar droga, exatamente. beber. Isso mesmo. E aí eu fui, cara, fui pra igreja, passei lá o culto da virada lá com eles e tudo, e continuei. Aí um dia nessa célula me comentaram sobre o encontro. Olha pra você ver. Hoje o pastor Douglas, na época ainda não era pastor, ele era o líder da célula, meu amigo também, meu padrinho de casamento.
Cara, vai ter um encontro. Eu, como é isso? Ele, só você indo. Só você indo e tal. E não sei o que, e aquela coisa toda, e é X valor, se você não puder, a célula vai pagar pra você e Legal. tal, você não pode deixar de ir, aquela coisa toda, e foram colocando ali alimentando ali aquela expectativa, né? Eu falei, vou lá nesse negócio. Melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Você vê que é uma decisão, né, cara? Exatamente, aí eu fui pro encontro, e eu lembro até hoje, o dia que eu tava indo pro encontro, o meu patrão me segurou, cara. O meu patrão na época, eu tinha combinado com ele e tudo e tal. Ele me segurou assim até da hora de eu estar atrasado, para não dar tempo nem de eu tomar banho, nem nada. Nossa. E eu saí enfurecido, né, com ele. Assim, falei, cara, avacaiado, velho, tal, não sei o quê. E eu fumava cigarro na época, até maconha ainda fumava. Eu lembro que eu tava indo assim no caminho, e não podia nem ir com o veículo seu pra igreja e tal. Eu falei, não tem outro jeito. Eu montei na moto e fui com a bolsa pra ir, carregada, que trem todo. Aí vi meu primo na rua. Aí parei, dei o cigarro pra ele assim e falei assim, ó, nunca mais vou fumar esse trem. Vai pra você ver. E dei ele o maço de cigarro que eu tava no bolso e fui embora. Fui pro encontro, chegou lá, arrumaram lugar, guardaram a minha moto e tal. E não deu tempo de eu cortar cabelo, não deu tempo de nada, cara. Pensa um cara que foi avacaiado, trabalhava com carne, todo sujo de sangue, assim, muito avacaiado mesmo. E aí cheguei no encontro e tal. Deus falou muito comigo naqueles 3 dias ali. Assim, de fato, eu tive um encontro com o Senhor. Ali eu converti. Ali a primeira e única vez eu levantei minha mão, reconheci o Senhor como meu Salvador. E graças a Deus, de lá pra cá, eu nunca mais bebi, eu nunca mais usei droga, eu nunca mais pratiquei um crime, eu nunca desviei, eu nunca senti saudade do mundo. Sabe, de lá pra cá eu só tenho mais sede, mais fome, mais vontade de amar o meu Senhor, de Sim. conhecer, de prosseguir conhecendo, de servir meus irmãos, de servir a igreja. Eu sempre fui um cara muito ativo, sempre muito envolvido com a obra local, com as coisas locais. E assim, cara, eu me converti assim eu encontrei o Senhor, assim o Senhor me encontrou. E, cara, o resto é história. De lá pra cá, minha vida é outra, eu sou outro homem. Às vezes eu até passo, isso que você falou, muito interessante, que esses dias eu fiz essa análise também, que a maioria dos lugares onde você envolve, assim, com tráfico mais pesado, pode reparar que a maioria dessas comunidades mais Sim. carentes é basicamente uma ilha. Tem uma entrada, uma ponte e um córrego ao redor. A grande maioria. E era assim onde eu vendia droga. E eu passei lá esses dias e eu tava olhando assim, falei, cara, esse aqui era o meu país. Aqui eu comprava roupa, aqui eles lavavam minha roupa, eu pagava alguém pra passar minha roupa, aqui eu tinha carro, aqui eu tinha moto, aqui eu comia meu sanduíche, aqui eu fazia tudo. Aqui eu era o cara, aqui eu era respeitado, aqui eu era temido, aqui era o meu país, limitado a 5 ruas. Sabe? E essa é a verdade. Limita o seu horizonte. Sabe? Você não vê nenhuma projeção de nada, não tem uma expectativa de crescimento para nada, é aquilo ali. O dia que você sai é uma aventura muito grande, você vai sair, eu mesmo, a maioria das vezes que eu saía, ou eu voltava com mais outra guerra, ou eu voltava correndo da polícia, era sempre uma loucura sair dali. Então realmente isso fala muito, e agora a gente entende tudo pelo âmbito espiritual, né? Sim. Isso fala muito no espiritual, cara, porque é o que Satanás faz com as pessoas. Ele limita a sua mente, ele limita os seus alcances, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e a pessoa pensa que a partir dali ela não consegue ir mais além a nada. É porque ela acha que não tem mais saída, né? Se Exatamente. você parar pra analisar desde o do Velho Testamento, você vai entender que todos os inimigos de Israel, a primeira coisa que eles faziam era sitiar a cidade, era cercar a Exatamente. cidade para elas não verem local de escape ou de saída. E é por isso que sempre o Senhor vem dizendo, né? Eu sou a saída do povo, eu sou o caminho. E por quê? Exatamente. Porque o trabalho do inimigo é exatamente ao contrário. É limitar, é sitiar, é cercar, para que as pessoas achem que ela não tem mais saída. E exatamente nesse ponto que você tocou. As pessoas não acham que não tem saída, acham que aquilo ali é a vida delas e elas vão morrer e viver só ali Exatamente. naquele limitado espaço. E o interessante, sabe o que que é? É simplesmente também pro pessoal que tá nos ouvindo aí, você teve a experiência do encontro e nós sabemos o quanto o encontro é Tremendo. tremendo. E se você não foi, procura a sua igreja,
vá num encontro, porque você vai sair de lá transformado. Jefinho, eu fui no meu primeiro encontro, eu já tinha aproximadamente uns 3 a 4 anos de convertido. E quando eu fui pro encontro, eu tive pelo menos isso aí foi uma experiência pessoal, acredito que mais pessoas também tiveram. Mas eu falei assim, cara, eu não era crente. De verdade. Porque lá você é tão confrontado com algumas coisas que você começa a enxergar realmente se você está se entregando totalmente em plenitude para o Senhor ou se você não tá. Se você tá ali na igreja superficialmente, se você tá ali de forma bem branda, que não quer entregar tudo, que quer ir bem devagarzinho, quando você vai pro encontro, você recebe esse choque de realidade e você Exatamente. entende que o Senhor ele quer de você tudo ou nada. Aí eu me lembro também de uma frase muito interessante que eu gosto de guardar para mim, que é aquele que faz de Jesus seu tudo, achará tudo em Jesus. E você Exatamente. entende que quando você está em Jesus, o horizonte não tem horizonte, é ilimitado, porque ele é Isso. ilimitado. E a estratégia do encontro, ela é tão tremenda, né, entrando no que vocês estão falando, né, da pessoa só focar, né, naquela pequena comunidade, naquela pequena vila, né? Eu também pensava desse jeito quando não era convertido. Aonde eu morava, mano, ali era o melhor lugar. Eu É. não conseguia pensar, tanto que quando a minha mãe, né, ela foi morar em outro estado, pro Rio de Janeiro, ela queria nos levar. E eu não queria, por quê? Porque eu não me via em outro lugar. Sabe? Eu amava aquele lugar. E hoje eu já olho pra lá com um momento, com um olhar diferente, né? Que não existe só aquilo ali. É um universo, é um mundo. E o encontro, né, ele faz exatamente isso. Ele quebra essa estratégia de inimigo. Ele pega o camarada que tá preso ali, leva pra um lugar longe da onde ele estava, um lugar reservado, preparado, tanto fisicamente quanto espiritualmente, porque a preparação nós já trabalhamos, não sei se você já trabalhou, o trabalhar é intenso, né? Ah, As depois, orações. depois que eu participei como encontrista, eu eu até quebrou mais ou menos uma regra assim que tinha na igreja que ninguém podia voltar do encontro e já servir no próximo, né? Uhum. Mas eu tinha tanta vontade, cara, que eu pedi pro meu pastor na época, falei assim, deixa eu só lavar os banheiros. Não precisa eu fazer nada, deixa eu só lavar os banheiros, eu quero estar Oh, lá. E claro que eu não só lavei banheiro, mas tava lá. E aí, depois desse que eu participei como encontrista, não teve um encontro que eu não fui como servo. oh. Não teve um. Hoje a gente já ministra em encontro. Eu conheci minha esposa. Olha aí, você Eita, vê. glória. Inclusive. A minha esposa. Aí, ó, você que tá solteiro aí, ó. As meninas, tá naquela campanha até que ele venha. Dá uma dica aqui, ó. A minha esposa tava ministrando, ela Oh, ministrando uma das palavras que é liberada lá, e eu conheci ela lá, no ambiente, no encontro mesmo. E a gente era da mesma célula, o pai dela, saudoso pastor Marcelo, era um dos líderes da célula, e assim, eu não me recordava dela, e nem tampouco ela de mim, porque ela também, ela era líder de uma outra célula, então o pai dela ia na célula dela, deixava ela e voltava pra nossa. Só que no final ela sempre chegava, mas eu não lembrava dela. E aí, quando eu conheci ela, eu vi ela ministrando. E aí eu olhei assim a morena, falei, vai ser minha. Brilhou nos olhos. Vou casar com essa morena. E, e aí até o pastor que fez o nosso casamento, o pastor Fernando, ficava brincando, irmão, foi pro encontro, né? Não sei o quê. Ficava me zoando depois. E eu conheci ela lá. é, no encontro, tanto que tanto mudou minha vida. Hoje nós servimos juntos no encontro. oh. Top. Nós ministramos juntos no encontro. E assim, cara, você pode estar exausto, você pode estar o que for. Eu não deixo de ir em nenhum encontro. Oh. Não deixo. Me chamou para servir, eu sou o fixo, eu É, sou o guelo, eu sou o primeiro. Não tem problema, não precisa ter nem. Ah, mas esse não vai dar para você ministrar. Cara, tanto faz. Eu só Lava o quero estar banheiro lá. de novo. pra, Lava o banheiro de novo. pra quem entendeu a dádiva do evangelho, entende que servir, né? É muito Não, melhor. não é Cara, obrigação, e é a um colheita prazer. de almas é enorme, cara. É muito gratificante você ver as pessoas ali se rendendo, se entregando. Você vê confissão, arrependimento, sabe? Acho que esse deve ser o nosso combustível como cristão, Sim. sabe? Eu acredito que pelo fato de eu ter passado tudo que eu passei, é meio que um imã, né? E as pessoas que se convertem, que vêm desse mundo, assim, sempre esbarram em mim. Sempre. E aí é aquilo. Eu sei aonde confrontar, porque eu fui confrontado.
Eu sei o que ele tá pensando, porque eu também já pensei aquilo. Eu sei o que ele tá passando, porque eu também passei aquilo. Eu sei qual que é a tentação que ele tem, porque eu também fui tentado naquilo, sabe? E quando você tem a oportunidade de servir uma pessoa pra você só pode tirar alguém da prisão se você estiver do lado de fora dela, cara. Uhum. E eu fui retirado lá de dentro, então agora eu tenho poder de tirar de lá também. E o encontro é uma das melhores chaves para abrir cadeado. Exatamente. E tem muita gente que tem várias desculpas pra poder não ir, né? Porque, Sim. cara, pra você quebrar a influência maligna pra uma pessoa aceitar, a gente sabemos que é muito difícil, É cara. complicado. Porque o inimigo, ele sabe que no dia que o cara for no encontro, ou que a menina for no encontro, E perdeu. ele perdeu. Ele vai ser transformado lá. Ele é um choque de realidade muito grande. E uma coisa, é uma chave que a gente tem que entender, que é, quando a gente é mais forte do que as nossas desculpas, a gente vai romper. Porque Deus sempre nos levanta, Jefinho, dos nossos fracassos, mas Ele nunca vai nos levantar das nossas desculpas. E quando nós Exatamente. entendemos isso, cara, a gente para de dar desculpas e começa a nos disponibilizar como ferramentas do Senhor. Foi o que você acabou de dizer. Porque antes, onde você era afligido, agora você é uma ferramenta para curar. Aonde você era tentado, agora você é uma ferramenta para ajudar aquele novo convertido a não cair nesse tipo de tentação. Então, o Senhor, ele sabe usar muito bem as nossas características, as nossas, o que nós passamos quando não éramos convertidos, para usar para o reino. E é isso que nós precisamos entender, cara. Talvez você fala com um cara que veio do crime, ou do alcoolismo, ou da prostituição. Aí ele fala: não, não quero saber disso mais, não. Eu já tô me libertado, eu tô liberto disso, eu não quero saber mais disso. Beleza, você tá liberto. Mas cicatriz, irmão, ela fica. E a cicatriz é para mostrar que você venceu. Exatamente. Você Não, sofreu, mais, né? mas você venceu. E ela é testemunho pra ferida, né? Exatamente. Cicatriz é testemunho pra ferida, mano. Com certeza. Essa foi uma das primeiras palavras que o Senhor me deu. Suas cicatrizes são testemunho para novas feridas. Exatamente. Exatamente. Só uma cicatriz pode olhar para uma ferida aberta e falar assim: eu também já estive aberto. E dá esperança para quem tá ainda ferido. Então, alguém que tá no crime, alguém que tá na vida que você tinha e não tem mais, ela vai olhar para você e vai falar assim: nó, ele conseguiu. Então eu também posso. Então você se Exatamente. torna uma esperança de alguém a sair do um cativeiro do inimigo. Cara, eu posso gastar um tempinho com um testemunho breve? Por favor. Aconteceu uma coisa, assim, uma das experiências mais surreais que já aconteceu comigo. Eu congregava na Igreja Batista Deus Conosco, e o nosso líder de jovens, o casal líderes de jovens eram o pastor Fernando e a pastora Lucimar. Hoje eles pastoreiam uma igreja lá em Esmeraldas. Eles até realizaram o meu casamento, o nosso casamento, né? E, assim, casal de Deus demais e tudo. E a gente estava preparando um congresso de jovens e, se não me engano, o tema era Desperta Tu que Dormes. Ó, forte. E assim, a gente tinha o costume lá de todo o congresso, a gente fazia um evangelismo antes, né? Oh. Ainda não tinha tanta essa força da mídia social, Uhum. então você não pagava para publicar um post lá no Instagram. Não, você ia pra rua, né? E talvez podia cair o Instagram pra gente voltar pra rua mais, né? Pra poder fazer isso. E aí, Segura essa. a gente foi pra rua fazer esse evangelismo e eu lembro até no dia, cara, que armou um tempo assim pra chover. Aí todo mundo desanimou, né? Ficou morando, não, a gente não vai mais, vamos ficar aqui na igreja orando. A pastora Lucimar pegou e falou assim: a gente é o povo de Deus. Se a gente orar e falar que não vai chover, não vai chover, não. E eu lembro como fosse ontem, cara. A gente orou e não choveu, não. E a gente foi pra Praça da Febem. E aí tava tendo uma adoração lá e tudo. Eu com os olhos fechados lá, adorando. Quando eu abri os meus olhos, apareceu um cara que eu não via ele há muitos anos. A última vez que eu vi esse cara, eu tava com uma arma debaixo do queixo dele, Eita. pronto pra matar ele. E a mãe dele, que é uma pastora da Igreja Quadrangular, surgiu do nada, cara. Eu não sei da onde que aquela mulher apareceu naquele dia. Do nada ela surgiu e ela me pegou pela gola da minha camisa, assim, como se a arma que eu tava na mão fosse de papel. O que é uma mãe, principalmente uma mãe de Deus? E aí, ela gritando comigo: você vai matar meu filho e tal. E eu peguei e falei com ela assim: ó, a senhora vai sumir com ele daqui, e o dia que ele botar o pé aqui dentro de novo, eu vou matar ele. E aí, eles foram embora.
E daqui poucos dias depois daquela cena eu fui preso. E aí fiquei muitos anos preso. E ele realmente saiu do bairro. Como eu fiquei muitos anos preso, ele voltou. Porque eu tava preso há muitos anos. Ele voltou. E eu não sabia dele, nem ele sabia que eu tinha saído, e principalmente que eu tinha mudado de vida. E aí tô lá nesse evangelismo lá, quando eu abro o olho, pum, cara lá. Irmão, eu gelei todo, cara. Uau. E aí, na hora o Espírito falou comigo assim, pede perdão pra ele. Eita, essa é a parte mais forte. E eu já era crente, tá? Oh. E o que que o crente pensou? Que nada. Que pedir perdão que nada, o cara tava todo errado. Já era crente. E aí, Só não era convertido. só não... E aí, cara, ele pegou e o Espírito Santo pede perdão pra ele, até que eu fui lá, parei na frente dele e fui pedir perdão pra ele. E aí eu me lembro, cara, que ele ficava apalpando o meu rosto, olhando assim pra mim, ele não acreditava que era eu. Ele falou assim: "Não, cara, não é possível. Você tá diferente. O que que aconteceu?" E tal, e ele, sim, ficou louco quando ele me viu e a gente conversando. Eu lembro que naquela semana eu tava muito instigado em ler sobre Atos 3, a porta do templo é Formosa. Oh. E assim, cara, sempre que o Senhor te incomodar por um texto, cara, escave esse texto. Deus tá querendo te usar pra alguma coisa naquilo. Sei. E aí eu tava lendo muito, ouvindo, estudando sobre aquele texto e tal. E ele perguntando o que aconteceu, eu quero isso também e tal. E eu comecei a falar com ele, nem pregar, eu comecei a falar pra ele sobre isso e tal. Falei, cara, eu não tenho prata e nem ouro. E realmente eu não tinha, eu tava assim, o cara que era acostumado a ser gerente do tráfico de drogas, assaltante, vivia cheio de dinheiro, arma, que o carro que queria, a moto que queria, a mulher que queria. Eu tava assim, andando de sapato furado, roupa do bazar. E Deus mudou mesmo a Tava situação. tratando lá É, no e aí íntimo. aquilo foi uma verdade pra mim. Falei, cara, eu não tenho prata e nem ouro. E não tinha mesmo. Mas o que eu tenho eu te dou. Eita. E tal. E aí eu abracei ele e a gente tal. Ele me interrompeu e pediu Jesus. Oh. Sabe? Ele tava desviado. Ele saiu da porta de casa, um ônibus parou, abriu a porta, ele entrou. E parou lá. Ah. Olha que loucura. E aí, tal, a gente orou com ele, ele reconciliou, voltou pra Jesus naquele dia, a gente não se viu mais. Passado o tempo, passando na avenida lá do bairro, ele tá passando. Aí eu falo, opa, peraí, vem cá, vem cá, vem cá. Aí fui conversar com ele, tudo, aí me abraçou, falou, cara, depois daquele dia eu nunca mais desviei e tal, tô ajudando a minha mãe na igreja, tô tomando conta do louvor e tal, e tal, tal. E eu fiquei muito feliz, eu falei, uau, cara, que coisa maravilhosa, né? Depois de um tempo, a minha mãe adoeceu, e até hoje ninguém sabe o que a minha mãe tinha. Ela, um final de ano também, ela internou no Júlia. E aí eu lá com a minha mãe, ele tava lá com insuficiência renal. Uhum. E aí eu encontrei ele, aí a mãe dele tava, que a mãe dele eu ainda não tinha visto. Aí encontrei com a mãe dele, ele foi, chamou ela, falou, mãe, a senhora lembra dele? Ela pegou e falou assim, como não? Se desde aquele dia, todos os dias eu oro pela vida dele. Eita Deus. glória. Cara, eu ia matar o filho dela. E a resposta dela foi orar por mim todos os dias. Até naquele dia em que eu encontrei com ela novamente. Ela pegou e falou assim: eu tenho orado todos os dias para Deus te fazer um pastor. Meu Deus. E, cara, aquilo. Parece, eu falei, meu Deus, essa experiência não vai acabar nunca, não. Assim, ao longo dos anos, vai só acrescentando. E essa é a graça do evangelho, cara. Sabe, eu tava sendo instrumento das trevas para levar a morte para aquela família, mas por uma graça divina eu fui um instrumento do céu para trazer vida para aquela família. Exatamente. Sabe? E não é sobre mim, porque sobre mim ele teria morrido naquela primeira ocasião, mas é sobre o céu, que queria resgatar ele e eu também. Sabe? E a perseverança de uma mãe, uma intercessão de uma mãe, né? Falou, desde aquele dia eu oro para Deus te fazer um pastor. Meu Deus. Cara, isso é... Não tem palavras para descrever isso. E cara, e tudo isso, né, nos leva, eu acho que a vida do ser humano, ela se passa por uma decisão, cara. Exatamente. Você precisa decidir. Eu acho que o diabo, ele não te força a nada, nem Deus ele te força. O Senhor, simplesmente, ele te desprende daquilo que tá te prendendo a tomar uma decisão, que alguns, né, psicólogos costumam dizer que você não pode tomar uma decisão, né, com raiva, triste, Emocionado. né, não pode estar abalado, né, porque você acaba tomando decisões, né, baseadas naquele sentimento que você tá sentindo. Sim. Então,
o que a igreja ela faz com esse encontro, ela tira, né, o cabra das mãos do diabo e fala aqui, ó, agora você não tá preso em nada mais que tá lá. Agora é a sua decisão. E aí, o que você quer? Você me Exatamente. seguiria? Você quer mudar de vida? Então é ali, tanto na minha vida, eu acho que na vida de todo mundo que tá ali naquele encontro, ele, ele tem essa parada, né? Parece que o mundo para e você fala assim, cara, tá na hora de decidir, né? Você quer continuar com essa vida ou você decide em transformá-la? E ali, né, é o momento que você se encontra com Jesus e você fala assim, cara, não é só ali, né? Não tem só isso. Porque quando a gente começa a olhar, né? Eu vi um cara falando que a gente precisa, né, ver com visão e não por vista, né? Porque a vista você consegue enxergar só aquilo que tá, né, ali. A galinha, ela consegue enxergar só o puleiro ali, né? Só onde que ela tá. Mas a águia, ela consegue enxergar, né, A visão dela é ampla, né? quilômetros na É frente. ampliada. Então, a gente precisamos andar, né, com visão e não por vista. É por isso que a fé, ela fala que é o forte firmamento das coisas Que que não não se se vê. vê, né, mas se espera. Então, essa decisão, eu acho que é o ponto crucial da pessoa entender que não há mais outro caminho. Ou é a morte, ou você muda de vida. E eu acho que esse foi o ponto que te atingiu nesse momento lá. Que você parou e falou assim, cara, ou eu volto à cadeia de novo, ou eu posso até voltar pro paletó de madeira, ou eu mudo a minha vida aqui e sirvo a Cristo. Exatamente. É a decisão. Eu me lembro de um pensamento que surgiu na minha cabeça naqueles dias que foi assim: até aqui, tudo que eu podia ter feito com a minha força eu fiz. Tudo que ali naquele ambiente de encontro ficava bem claro para mim que tudo que eu tinha feito até aquele momento era vontade de Satanás. Falei assim, eu fui intenso em tudo isso que eu fiz. Então, eu vou servir Jesus. E eu vou ser intenso em tudo que eu for fazer para Oh, Jesus. Eu vou ser. Por isso que nós fizemos aquela conferência de todo coração. Essa é a minha vida com Jesus, cara. oh. Sabe, às vezes eu preciso me controlar, porque hoje mesmo eu tô indo pra uma vigília, não sei nem que hora que eu volto para casa. E eu tô pregado, cara. Tô moído, eu tô cansado. Só que, cara, se me chamasse pra roubar, eu ia. Se me chamasse só pra pilotar pra ser o da fuga, eu ia. Se me chamasse pra ir atirar nos outros, eu ia. Se me Oh. chamasse pra tudo, cara, eu ia. E aí agora eu vou ficar. Ah, não dá. Com desculpa. Ah, não, não, cara. Só existe uma forma de você servir e de você amar a Deus. De toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Oh. Não tem outro jeito, irmão. Não tem. É o que Paulo diz, né, cara? Ele fala assim: aonde abundou o pecado, Superabundou a graça. superabundou. Ou seja, É, se um dia eu matava pra lei, agora eu vou salvar. Se eu fiz isso, se eu sair de cidade pra perseguir, agora eu vou sair de país pra evangelizar. exatamente. Uma coisa Então, que Paulo fala que eu tomo muito pra mim é quando ele fala assim: eu não fiz da graça vã. Antes trabalhei oh, mais do que esses outros. meu Deus. Essa é uma Ó, verdade pra mim. Não que eu quero ser melhor do que pra ninguém, nós. mas pra mim ela não pode ser vã, cara. Eu Não. preciso trabalhar mais que o meu irmão. Eu tenho uma equipe comigo, mas eu não posso ficar esperando tudo totalmente deles. Eu preciso fazer mais do que eles. Essa Exatamente. graça precisa Liderar pelo superabundar, né? Ela exemplo, né? precisa ser maior do que o seu primeiro estado. Ela tem que trazer pra você. Essa é a verdadeira graça. É quando ela te traz, né, uma transformação. Porque é essa graça que você não precisa mudar, né? Uma graça que Jesus ama e ama e ama e ama e não tem, né, mudança de caráter, Se não te mudança de mente. transforma, não te salva. Cara, essa graça é muito barata. A graça que não me transforma, ela não me salva. Não salva. Então, a genuína graça é aquela que você fala assim, cara, né? Eu não tenho que ir na igreja todo dia. Não, eu vou na igreja. Não é obrigação, é um prazer. Não, eu tenho que fazer. Ah, nossa, eu tenho que fazer isso. Não, eu entendi essa graça, porque Jesus ele não precisa fazer mais nada pra mim. Eu já entendi que ele já fez. Então, quando você carrega esse sentimento, né, de gratidão no seu coração, nada te para. Por quê? Porque a gente consegue enxergar aquele texto que Paulo diz, né, que, né, a graça do Senhor, né, ela tem que ser abundante na nossa vida. É por quê? Porque se nós começar a olhar por essa vista carnal, né, e a gente entende, né, que aquele fardo de que tá no mundo, ele é pesado, e o Senhor fala que o fardo dele é leve, e muitas das vezes a gente fala assim, cara, tá na presença de Deus é tão fardoso,
Porque ainda nós não entendemos, né, o verdadeiro evangelho. Porque quando nós entendemos o evangelho, nós entendemos que, que o fardo de Jesus não é pesado. Porque você começa a enxergar os problemas, né? Você começa a enxergar o que está acontecendo na sua vida, né? Muito menos do que aquilo que você realmente, né, teria que sofrer. E você começa a olhar assim, cara, eu não preciso que o Senhor me dá uma cura. Eu não preciso que o Senhor me dá uma prosperidade. Não, mano. Eu vi o Augusto Nicodemos falando, ele fala assim, cara, a maior graça, a maior dádiva do evangelho é a salvação. Se você quer carro, se você quer casa, trabalhe, estude e conquiste. Mas a maior dádiva do evangelho é a salvação. E a gente entende também, Davi, que a gente fica lá, né? O melhor de Deus ainda está por vir. A gente até canta isso, mas é quando nós paramos para entender, o melhor de Deus ainda não está por vir. Ele já veio. Exatamente. E o nome Cara. dele é Jesus. Não tem nada maior. Não tem nem nada, melhor, não tem né? nada Aí maior tudo do que o melhor tudo de fica Deus. leve. O fardo fica leve. Exatamente. Suave. Por quê? Porque você não vive mais por uma recompensa. Não, você já vive por gratidão por Deus. Cara, acho que a melhor coisa que a graça produziu, que a vinda e morte e ressurreição de Jesus produziu, que foi consertar um problema da humanidade. E qual era esse problema? A nossa inimizade com Deus. A conexão. Sabe, nós éramos inimigos de Deus, cara. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente estava desligado de Deus, sabe? O termo, hoje os jovens principalmente falam muito assim, religião. Nem sabe o que tá falando, irmão. Significado da palavra. O termo do religião, do religare, é voltar a ligar aquilo que havia se rompido por causa do pecado. E a maior dádiva, o que poderia ter sido melhor acontecido e tá disponível para todo mundo é isso, cara. É consertar a nossa inimizade com Deus. Sabe, não somos mais inimigos do céu, sabe, agora nós somos agentes do céu, já não, sabe, já é mais do que apenas um amigo, sabe, é mais do que apenas um servo, a gente é embaixador desse reino, nós não somos deste mundo, sabe, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A nossa mentalidade precisava mudar a partir disso. Qual que é o problema do homem? É a sua inimizade com Deus. Já foi concedido, já foi corrigido. A cruz do Calvário corrigiu isso. Basta a gente se submeter a isso. As pessoas falam assim, a obra tá pesada. Tô fazendo muito, não aguento mais. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Vai me desculpar, tá fazendo errado. Pegando um fardo que não é seu. Tá fazendo errado. Não tem... Eu sei que é exaustivo, eu sei que é cansativo, eu sei. Às vezes você quer estar com a sua família e não dá. Tudo tem como você ponderar, tudo tem como você, né, temperar ali da maneira correta, mas de fato, de verdade, trabalhar para Deus não deveria ser a nossa finalidade, cara. E a nossa geração aprendeu a trabalhar para Deus. Cara, um jovem hoje, ele comete um pecado, e como que ele se sente perdoado e corrigido com aquele pecado? Continuando servindo na igreja. Meu Deus. Cara, isso tá errado, irmão. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que haja cura. Continua doente, irmão. Por isso Paulo disse, há muitos mortos entre vós. Continua doente, não tem confissão de pecado, só tem confissão quando tem arrependimento. E aí, ontem eu aprendi uma coisa muito legal com o meu amigo Wesley, que ministrou no culto para nós, que essa geração, ela é o seguinte, ela peca, chega de noite, ela, Deus, me perdoa. Mas amanhã ela peca o mesmo pecado de novo. Porque tá orando errado. Porque ela tá pedindo perdão por uma coisa que ela não arrependeu. Ela deveria estar confessando aquilo. E pedindo força para vencer aquilo. Mas não, a nossa geração, como que ela vive? Por isso que se torna enfadonho e cansativo. Porque não tem prazer naquilo. Aquilo se tornou para ela uma moeda de troca pelo perdão de Deus. Não tem preço. A graça, ela é tão de graça e ela é tão cara que não tem preço. Não tem valor. Sabe, não tem como você comprar algo que não tem preço, irmão. Não tem como. E aí ela pensa que ela trabalhando para Deus, ela vai alcançar algo que já foi dado de graça. E aí que se torna cansativo. É por isso que
não tem constância. É por isso que eu falo assim, ó, mas 5, 6, 10, 15, 20 anos, você continua com o mesmo fogo? Sim, cara, eu entendi a forma correta. Eu entendi a forma correta. Não é fazer para Deus. Quando o filho pródigo volta para casa, qual que é quando ele cai em si, essa é a melhor queda do homem. Sim. Quando ele cai em si e ele volta para casa, os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. Uau, eu vou voltar. E aí ele volta e ele fala assim: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus servos. Essa é a mentalidade de 80% dos jovens hoje cristãos. Oh. Até hoje eles não querem ser chamados como filhos. E o interessante nessa parte, vou deixar você concluir, mas é que você vê qual que era o estímulo e a motivação que ele está voltando. Ele não volta Não por era causa pela da saudade do nem pai, pelo pai. mas era pela vontade de comer o pão. Exatamente. Saudade do pão. Exatamente. E aí, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus servos. Deixa eu trabalhar para você, para que eu me encontre merecedor daquilo que você pode me proporcionar. Exatamente. Essa tá sendo a mentalidade dessa geração. Por isso que não dura 2 anos, cara. Por isso que nos primeiros 2, 3 meses te dá trabalho porque quer fazer tudo lá. E daqui 6 meses te dá trabalho porque você tem que ir atrás, ele não quer nem te atender. Exatamente. É a igreja de Éfeso, né? Eu já tenho falado muito sobre a igreja de Éfeso. Você olha assim, é a igreja boa, que trabalha, né? O Senhor fala assim, tem visto as suas obras são boas. Sim. E só que ele fala uma coisa que é a chave, e que Jesus fala, mas eu tenho algo contra ti, né? Que perdeste o primeiro amor. E quando você vai traduzir essa palavra no original, a gente consegue traduzir ela para mas você perdeste o melhor do amor. E quando você entende quem é o melhor do amor? Jesus. Jesus. Ou seja, aquela igreja ela estava trabalhando para Deus, mas sem Deus. Exatamente. Ela estava E é fazendo isso que para tem Jesus, acontecido. mas sem Jesus. Jesus estava falando assim, ei, cara, É é isso que melhor tem fazer acontecido. comigo do que para mim. Cara, talvez a pior sentença que alguém pode escutar no dia do juízo final é apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Caraca. Essa é a pior sentença, cara. Verdade. Porque você não vai prestar conta dos seus pecados, irmãos. Meu Deus. Algumas pessoas até não concordam com isso que eu falo. E esses dias a gente teve até uma mesa bastante conflitante acerca disso. Mas eu, de fato, não acredito que você vai prestar conta pelos seus pecados. Alguém já fez isso? Você não poderia. Você vai prestar conta sobre aquilo que Deus te confiou e você negligenciou. Os 10 talentos, né? Exatamente. Sobre aquilo que Deus te confiou e você negligenciou. Talvez, cara, a gente nasceu, Rony, nem para tocar 1 milhão de pessoas. Apenas uma. E se a gente tocar 1 milhão e não tocar aquela, nós não estamos Não fazendo. valeu nada, irmão. Não valeu nada. E as Fizemos suas tudo obras errado. foram queimadas. Entendeu? Então, assim, a mentalidade que precisa voltar é que eu estou na casa do meu pai, mas é por causa do meu pai, cara. Não é por causa do que ele pode me proporcionar. Eu acredito, hoje, eu tenho uma vida muito melhor do que eu tinha. Muito melhor do que eu tinha. Cara, o cara que era... E pra você ver como que Satanás ciranda as pessoas, assim... E Deus tem algo pra você, Satanás faz algo parecido com o que Deus tem. Pra te prender Te ali. confundir, né? Pra te confundir ali. Eu, de gerente de uma das bocas mais violentas da região do Barreiro, passei a ser gerente de uma das maiores lojas de BH. No ramo de bateria automotiva. E no dia que me entregaram, eu fui promovido e tal, no dia que entregaram a minha carteira assinada como gerente, eu comecei a chorar. Os meus amigos de trabalho pensaram que eu tinha sido demitido. Falaram, não, cara, o que aconteceu? E aí eu mostrei, e eles, mas por que você tá chorando? Eu falei, cara, não dá Deveria nem pra estar explicar. celebrando. Não dá nem pra explicar. Porque ali eu vi, falei, cara, então era isso, era essa a gerência que Deus tinha pra mim, não era do tráfico de drogas. Sabe? E aí, hoje eu saí de lá, montei minha própria empresa e tudo, e eu paro pra pensar, tem hora, falo, cara, quem diria, irmão, que aquele cara hoje é casado, é pai de família, compro, pago os meus impostos, sou um cidadão de bem, sou um servo do Senhor, sabe? Eu amo cuidar de vidas. Para um cara que gostava de atirar, Tirar a vida. Né? agora eu amo cuidar das pessoas. Eu tô aqui com meu coração
atormentado porque uma ovelha me ligou 3 horas da manhã passando mal para levar ela para o hospital porque o SAMU não estava acreditando e eu não durmo com o telefone no silencioso para atender, meus irmãos. Só que eu cheguei do culto e esqueci. E o telefone estava no silencioso. E aí a irmã precisou de mim, da minha esposa, e a gente não foi, porque o telefone estava no silencioso. Porque a minha vida é essa, cara, é servir. É amar, é servir, é cuidar, porque foi isso que fizeram comigo. Foi isso que fizeram por mim. E uma coisa que é muito crucial, cara, assim, que foi muito crucial na minha caminhada, e que isso precisa ficar bem claro, principalmente para a liderança, é que quando eu me converti e entrei para a igreja, eu não lembro de ninguém me tratar como um ex-presidiário. Isso é especial. Me trataram como um novo convertido, como um irmão que estava chegando, sabe? Eu não lembro de ninguém. Cara, se fizeram, o Espírito me protegeu e eu não percebi. Mas eu não lembro de ninguém me tratar dessa maneira, de toda a igreja, Desprezo, né? como que todas as pessoas me abraçaram, como que todo mundo acreditou em mim. Quando eu saí da igreja, tem pessoas que ficaram muito tristes e eu não saí para desviar, eu fui congregar onde eu congrego hoje e tal, entendi que era um tempo de Deus e tenho vivido coisas ainda maiores. Mas assim, eu me lembro muito bem da credibilidade que as pessoas deram em mim. Até que porque eu lembro quando eu fui conversar com o meu sogro a respeito de estar orando para poder namorar com a Bruna, né, que hoje é minha esposa. E aí eu era a filha do pastor e tal. Passa o filme, cara, acabei de vir, passar e tal. Cara, quando eu sentei do lado dele no sofá, que eu falei com ele, ele virou para mim e falou assim: Ô Jefferson, se eu não acreditar no que eu tô pregando nos últimos anos, eu tô vivendo à toa, cara. Forte. Sabe? Então, assim, pensa no caminhão que saiu do meu ombro naquela hora. Porque o meu receio total era esse. Era ele travar, né? Exatamente. E ele virou e falou assim: se eu não acreditar no que eu prego, eu tô pregando em vão. Sabe? Então, assim, a credibilidade da conversão mesmo, aquilo me ajudou bastante. Isso é muito importante, Jefinho, porque as pessoas elas se convertem, né? E elas tomam, querendo ou não, a gente como espelho, por elas não ter tanta experiência e ainda não ter uma maturidade suficiente, elas olham para nós como um espelho. Exatamente. E se ela vê a gente desprezando e não abraçando a outra que tá chegando, a gente começa a montar uma dinastia, né? Começar a fazer pessoas iguais a nós. Exatamente. E o nosso papel como discipuladores não é fazer Rones, Darvis e Jefinhos, e se informarem pequenos Cristos. Exatamente. E quando nós entendemos isso, nós paramos de olhar para nós e começamos a ter o Senhor com mais referência ainda, porque aquela pessoa olha para nós e nós refletimos em Deus e damos a ela essa esperança de se tornar alguém como Cristo. É o que ele diz, né? Ele vai nos lapidando dia após dia até chegar na estatura do varão perfeito. Exatamente. Que é Cristo. E é isso que nós temos que passar. Por quê? Cristo nunca vai te pedir algo que ele antes não fez. Ele nunca vai te pedir algo que... Então, sempre quando ele te pedir algo, cara, você pode olhar que ele já fez isso já e agora... foi lá. Exatamente. Então, quando ele pede você para confiar no chamado ou no novo convertido, você tem que lembrar que quando ele morreu na cruz, ele depositou todas as fichas deles em nós. E mesmo nós ainda lá nas trevas, pessoas pecaminosas, pessoas que estavam mergulhando e dando braçada na lama. Mas ele olhou para mim, para você, como potencial de ferramenta no reino. E é isso que nós temos que fazer com as pessoas que estão chegando. Quando a gente olha para elas e vê uma pessoa que vai se tornar um grande homem de Deus e nós acreditamos no chamado dela, assim como fizeram com você, nós damos ela esperança de se tornar aquela pessoa que a gente confiamos. Exatamente. E depositamos as fichas. A gente precisa ser um agente incentivador, cara. Exatamente. Incendiário, né? Às vezes a gente, sem perceber, a igreja se torna um bloqueio para as pessoas. Sabe? Porque, por exemplo, quando eu cheguei todo empolgado, claro que precisava moderar. Sim. Mas ninguém me barrou. Ninguém me barrou. Sabe? Me deixaram. E à medida até onde eu podia ir, eu ia. E tal. E por que as pessoas têm um problema de submissão? Eu acredito, cara, que quando a gente está mais interessado em ver Cristo e refletir Ele, a gente está deixando bem clara a nossa missão. Uhum. Então, para uma pessoa ver isso em nós, ela vai se submeter a essa missão. A submissão não é a mim, cara. Ah, fulano não se submete a mim. Não vai mesmo, não. É a você que está querendo que ele submete.
Ele vai se submeter, o nome já se diz, submissão. Uhum. É uma missão que você está exercendo, cara. Se você está ali refletindo o Senhor, se você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, cara, eles vão se submeter a essa missão, não é a exatamente nós. É claro que existe a submissão aos pastores e os líderes, e nós também nos submetemos, e por isso as pessoas se submetem a nós, mas a primeira submissão é a missão que você está exercendo, cara. O que que você tá, o que que você veio fazer aqui na Terra? O que que você está fazendo como igreja? O que você está construindo nas pessoas? Sabe? Exatamente. Jesus não construiu nada senão pessoas, senão homens, Oh. senão discípulos. E essa é a nossa missão. Não é fazer 30 jefinhos. Não é, cara. Não adianta. Cara, se juntar 3 jefinhos, nós não aguenta. E tem hora que eu não me aguento. E se eu fizer 10 igual eu, não vai A dar. igreja precisa de mais Barnabés, né? Que acreditam em pessoas desacreditadas. Exatamente, cara. E eu fui esse desacreditado. E Deus tem uma coisa com os improváveis, né? Como diz o Luiz Hermínio. Eu amo Tem jeito, os né? improváveis. E, cara, eu não duvido de ninguém, não desacredito de ninguém. Eu quero incentivar todo mundo, eu quero pôr todo mundo pra frente, eu quero que todo mundo. Às vezes a gente fica chateado que as pessoas não. Let's go, go, go! E eles não vêm, e você fica. Cara, Vambora! vamos e tudo, mas é porque você quer ver as pessoas exercendo, Crescendo, fluindo, né? crescendo, manifestando a glória de Deus. E quando alguém chega, cara, e faz algo diferente, te conta uma experiência e tal, aquilo alegra tanto o seu coração, porque você fala, uau, a pessoa ele tá indo sem eu. Essa é a melhor coisa. Eu tô fazendo a mentoria de Zuscope com o Douglas Gonçalves, dos caras de São Paulo. E o nome da mentoria, assim, é o melhor de todos. A gente precisa se tornar um líder inútil. Exatamente. Tem dia que não dá pra gente ir no culto, e o culto não deixa de acontecer. Porque a gente se tornou inútil. Sabe? A gente não faz falta lá, não. É Jesus que não pode deixar de ir, irmão. Entendeu? Então, assim, tem o pessoal lá, eles vão abrir, eles vão fechar, eles vão pregar, eles vão liberar uma adoração, vão fazer oferta, vão fazer o que tem que fazer, vai trancar a igreja, vai cuidar de tudo, vai zelar por tudo e vai acontecer do mesmo jeito. Cara, umas 2 semanas atrás, eu vivi um pouco isso. Por quê? Porque lá na nossa igreja, né? Hoje tá evoluindo bastante essa parte da mídia, essa parte do pessoal que cuida das fotos, filmagens e tal, data show. Aí sempre era eu que fazia, né, Davi? Eu ia lá, tirava foto, postava, colocava o fly, ia lá, abria o culto. E eu falei assim, cara, tá errado, não pode ser assim. É. E eu comecei a orar, cara. Comecei a buscar a Deus. Comecei a falar: não, não, então tá certo. Se eu traga pessoas capacitadas pra cuidar, pra me ajudar. E que nem eu tava falando, umas 2 semanas atrás, eu me deparei. Eu tava parado no culto. Alguém já tinha colocado o fly. Alguém já tava tirando foto. Os stories estavam acontecendo. Alguém tinha abrido o culto. E eu falei assim: cara, Deus ouviu minha oração. E apesar de eu me tornar, né? De eu me sentir inútil, eu fiquei alegre, que nem você falou. Isso mesmo. Porque eu falei assim, cara, tá fluindo. E aquilo que eu pedi, o Senhor tá acontecendo. E agora eu consigo fazer, e eu preciso estar com os meus ouvidos bem sensíveis do que o Senhor tá me dizendo pra fazer naquele culto. Porque eu tava tão atarefado, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer. Porque eu perdi a sensibilidade. Talvez Deus tava querendo que eu fizesse algo, ou entregasse algo, ou abraçasse alguém, ou orasse com alguém, e eu tava muito atarefado fazendo as coisas. Tava uma Marta lá, ó. Exatamente. E eu orei ao Senhor pra não sobrecarregar outra pessoa, mas pra trazer a pessoa que tem a vocação pra isso. Porque não adianta nada eu me descarregar, né, e sobrecarregar alguém. É. Então o Senhor trouxe várias pessoas que cada uma trabalhando em conjunto, ficou leve para todo mundo e todo mundo consegue servir e todo mundo consegue se entregar e todo mundo consegue ouvir o que o céu tá dizendo. Se Exatamente. você quer saber se você é um ótimo líder, né? Se você tá passando para as pessoas aquilo que realmente precisa ser passado, é quando você sai e Tudo flui. tudo flui e acontece. Quando você não vai no culto, será que o culto acontece? Foi o que você falou. Então Jesus, ele já sabia disso, né? Uhum. Então ele precisava preparar as pessoas, por quê? Porque quando Cristo ele fala assim, cara, eu fiz isso aqui tudo, aos discípulos, nossa, Jesus, você curou, você tal. E Jesus olha pra eles e fala assim, cara, vocês falaram algo
maravilhas muito maior do que essa, porque esse é o Exatamente. prazer do mestre, é poder ver o seu aprendiz além dele. Mas Exatamente. hoje nós não temos isso, né? Muitas pessoas falam assim, opa, você pode ser bom, mas não melhor que eu. Meio que se limita e segura. Mas a É, gente não entende a mentalidade de Cristo. Porque Cristo tá falando, cara, eu fiz isso tudo, mas vocês farão obras maiores que as minhas, né? Vão que... E Jesus, ele entende essa necessidade de diferenciar multidão de discípulos. E, né, no meu ponto de vista, é quando ele começa a separar, né, na primeira enviada que ele envia os discípulos, né? Antes dele morrer, ele ele prepara o primeiro, né, envio de missionários. E ele convoca e todo mundo chega. Uhum. Só que ele olha os discípulos e assim, minha cabeça de leitor, né, eu falo assim, cara, ele deve ter olhado e falou, véi, Só cara. tem 5.000 pessoas, né, me acompanhando e tem Ah, meia dúzia aqui. E por isso que ele vai lá e fala assim, realmente, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Ou exatamente. seja, tem muito a fazer, mas quando coloca assim, ei, vão, quem que chega? Pedro, Thiago e João, né? Bora. Você vê a multidão cercando Jesus, mas sim por um milagre, sim por algo, por uma cura, por uma libertação. Mas quando Cristo ele chama, né? Agora é o momento de você ser enviado. É meia dúzia que aparece. São poucos que estão dispostos a trabalhar, né? A Bíblia diz que Deus cura 10 leprosos e quantos voltam para agradecer. Hum. Então, Jesus ele entendeu que a necessidade é, cara. As pessoas elas têm que entender, né, que a missão é muito maior do que a bênção, do que a cura pode proporcionar, né? A gente temos que pedir cura, bênção, sim, mas esse não pode ser o centro do evangelho. O Uma centro do coisa evangelho é que Jesus. eu aprendo muito com Jesus, principalmente na ressurreição de Lázaro. Porque ali tinha uma multidão, já havia 4 dias, já cheirava mal e tal. E ali ele podia explodir o ministério dele fazendo. Se fosse nós, irmão, eu repreendo o espírito da morte. Em nome de Jesus. 3 pulos. Tal. Em Cara, nome de Jesus, 7. beleza, mas Jesus vira e fala assim: Pai, eu te dou graças. Porque eu sei que em tudo o Senhor me ouve. Sabe? Era a certeza de que o Pai sempre o ouvia e dava graça por isso. Então ele não precisou orar para o defunto levantar, para espantar o espírito da morte. Não, cara. Pai, te dou graças. Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Sempre me ouve. Sempre me ouve. E às vezes a gente quer fazer tantas coisas. E quer produzir, quer isso, quer aquilo. E a gente esquece que Deus sempre te ouve, cara. Deus sempre te ouve. Você pediu uma equipe, não pediu? Chegou, não chegou? Chegou. Deus sempre te ouve, irmão. E é por isso que ele sempre complementa, né? Ele te fala ouve. assim, então orem para que Deus mande Trabalhadores pra pra seara. seara. Cara, eu fiz isso na mídia. Eu fiz isso juntamente, não sozinho, mas com um grupo de irmãos pro Ministério de Louvor. Nós nos deparamos com numa época na nossa igreja, Jefinho, que, cara, não tinha ministro de louvor. A galera tinha saído por motivos pessoais, não vou expor ninguém, mas não tinha ninguém pra servir, mano. Chegou um ponto em que eu levantei a galera juntamente com o pastor e com o líder que ficou, falei assim, cara, vamos ungir os instrumentos, vamos ungir, vamos clamar o Senhor não sei se você lembra disso, pra novas trabalhadoras na seara, e nós clamamos. Cara, hoje, esses dias, acho que foi semana passada, nós estávamos conversando com o Samuel, que é o líder de louvor hoje. Falei, Samuel, com a equipe que você tá, cara, dá pra fazer 3 ministérios de louvor. Agora você tem que fazer até escala pra todo mundo servir. E nós estávamos lembrando desse episódio da gente estar orando, ungindo os instrumentos, pedindo o Senhor que mandasse. Nesse dia a gente cantou até com playback. Tal. Eu falei assim, não, Senhor, nós precisamos dar o nosso melhor, com excelência. E eu sei que tem pessoas aí fora que estão procurando uma casa, que estão procurando uma família, que estão procurando uma igreja para servir. E eu quero que o Senhor alcance elas e nós estaremos prontos para abraçar. E foi chegando, Jefinho. Foi chegando, que nem eu disse hoje. Hoje tem 3. Tem equipe para 3 ministérios de louvor. E ele já está trabalhando para essa montagem. Bem, E exatamente isso que o Dá falou também. É aí que nós entendemos a diferença entre a multidão e os discípulos.
Porque a multidão, ela sempre ela vai trabalhar esperando o que seja suprida a sua necessidade. Mas o discípulo não. O discípulo, ele trabalha por um propósito. Ele não trabalha por um salário. E quando nós entendemos isso, É como aquele nós jantar, forjamos um né? discípulo de Cristo. É como aquele jantar que foi dado e os convidados de honra não foram. Exatamente. E aí ele manda buscar, né? Ele fala assim: casei-me. Não posso. Comprei uma junta de bois e preciso E testá-la. todas as desculpas, né? Cara, plausível. tudo era compreensível, nenhuma suficiente. Uou. Todas eram compreensíveis. Cara, eu vou falar que casar tá errado? O cara comprou uma junta de boi. Comprou uma junta de boi naquela Abriu a época. empresa. É como a gente hoje comprar 2, 3 caminhão, mano. Abriu a empresa. Meu pai morreu. Cara, eu vou deixar de Tá de velar luto. o meu pai. Todas eram compreensíveis. Todas. Mas nenhuma o suficiente. Exatamente. Nenhuma o suficiente. Mas o bom é que, ainda assim, o jantar não deixou de ser dado. Só abriu porta para outras pessoas. Então vai na cidade. Chama todo mundo. Entendeu? Então os meninos que tiver lá, qualquer Então, assim, só que eu penso o seguinte, até chegar no ponto de ter aquele jantar, porque aquele jantar não foi de uma hora para outra, eles já eram convidados. planejar. Eles já eram convidados. Você já sabe que o culto é domingo, 7 horas da noite. Uhum. Você já sabe. Não foi agora que chegou a visita na sua casa, não. Então você já sabe que o culto é domingo, 7 horas da Meu noite. Deus. Exatamente. Então, assim, até chegar naquele ponto de precisar dizer casei-me, cara, ele já sabia do jantar, não tinha outro dia pra marcar o casamento, não. Sabe? Ele já sabia do jantar, será que a junta de boi não poderia esperar até amanhã, não? Sabe? Tirando do pai, que não tem como, mas tem muitas coisas que até chegar no ponto da gente ter uma bela desculpa pra dar, aqui a gente já tá negligenciando há muito tempo. Eu acho que até do pai dá pra esperar. Sabe por quê? Porque depois que morreu, acabou, irmão. Você fez o que você pôde até aqui. É, exatamente. Então, assim, até chegar no ponto em que você tem uma desculpa plausível, quantas vezes você já não negligenciou? Uhum. Sabe? E às vezes a gente começa voando mesmo, cara. Foguetão e tal. Esses dias mesmo a gente tava conversando sobre isso. Cara, mas independente de tudo, você pode estar cansado, você pode estar desanimado, você pode estar... Cara, eu nunca vou deixar de fazer, cara. Eu nunca vou deixar de fazer a obra de Deus. Nunca, 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 nunca. Talvez a gente não consegue ter aquele gás que você costuma sempre ter. Uhum. Mas parar a gente não para, não. Para não. Não Porque a gente pode. entendeu o propósito, né? Parar a gente não para. É prosseguir, né? Sempre, sempre. Eu costumo dizer pros meninos lá, os jovens, e falo, mano, vocês podem me falar o que vocês quiserem, mas eu tenho algo comigo. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Exatamente. O que você quer fazer? Quer ir numa festa? Você não procura, você não vai, você não tenta. Ah, mas eu tenho compromisso, eu vou tentar, né? Chegar um pouquinho mais cedo lá. Você tenta de toda forma. Porque quando alguém quer fazer, ela faz. Quando ela não quer, irmão, ela vai dar desculpa. Isso é Exatamente. inevitável. E tudo que é aqui pra esse mundo, você se adapta e consegue fazer, cara. Pra igreja, nem sempre as pessoas procuram se adaptar pra fazer. Infelizmente, hoje, como não são muitos os trabalhadores, às vezes a mesma pessoa que serve no louvor, serve na recepção, serve no diaconato, Sim. serve O nisso, início serve é naquilo. assim. E aí tem hora que vai dar conflito de agenda. Cara, se fosse lá na empresa, ele dava um jeito. Se fosse lá na faculdade, ele dava um jeito. Mas como é na igreja, Jesus sabe do meu É coração. o segundo plano, né? Jesus sabe do meu... Deus sabe do meu coração. É esse que é o problema, infeliz. Ele sabe do seu coração. Ele sabe. Quem não sabe é você. É. Mas ele sabe do seu coração. Entendeu? E as pessoas usam isso como uma boa desculpa, como um acalento. Ah, Deus sabe do meu coração. Cara, esse é o mais preocupante. Parece que eles nem conhecem É. o Deus que serve, né? Esse é o mais preocupante. É que Deus sabe o que tá no seu Esse é o coração. problema. Não é o que tá saindo da sua boca que toca o coração de Deus, não, meu filho. Exatamente. Não é, não. Não é o que tá saindo da sua boca que toca o coração de Deus. Não é o que tá dentro do seu coração. Porque ele sabe, ninguém melhor do que ele. Não há outro que sonda o coração dos homens. Não há outro. Então, assim, essa sempre tem uma prerrogativa para que as coisas de Deus fiquem para segundo plano. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. E eu não tô falando para você ser uma beata. Não é isso, não.
Só que eu tô falando assim, vai caber, irmão. Vai caber. Tem um pastor amigo meu, o pastor Felipe, da Awakening. O pastor Felipe é top. Tem um cara muito top pra vocês trazerem aqui um dia. Um dia eu tava entrevistando ele aqui também no podcast, e aí eu perguntei pra ele, falei, cara, como que é ser missionário e ser pai de uma criança? Ele tem um Arthurzinho de 2 anos, e agora, essa semana, nasceu o Pedro e tal, e esposa e tudo. E ele pegou e falou assim, cara, minha família tá comigo nas missões. Não tem peso. Uau. Não tem consciência pesada, não tem problema, não tem conflito de agenda, não tem nada. Minha casa tá comigo. Às vezes as pessoas vê tanto problema, tanta dificuldade, mas é porque tá fazendo as coisas do jeito errado. Mano. Tá fazendo Falou as tudo. coisas do jeito errado. Tipo assim, tá remando contra a maré. Ou É. seja, a maré tá indo pra cá, você tá indo pra E lá. a maré tá ao seu favor e você tá contra você mesmo. Exatamente. Não precisava do barco ter sido agitado daquele jeito, não. Jonas é que entrou no barco errado. É, E Precisava por causa daquilo do tudo, erro dele, outras pessoas foram. Exatamente. perderam Não tudo. precisava daquilo, não. E quantas pessoas estão igual o Jonathan, cara, gastando tudo que tem pra fugir de Deus. Gastando tudo que tem pra fugir de Deus. Tudo. Gastando a saúde, gastando o tempo, gastando a juventude, gastando a sua força, tá gastando tudo que tem pra fugir de Deus. Tudo, 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 tudo. E tá fugindo, e tá fugindo, e tá fugindo. Só que chega uma hora, cara, e é aí que eu gosto, que Jonas gastou tudo que tinha, comprou as passagens, foi tudo que tinha. Só que lá no meio do mar, que saída que você tem? Ele se encurralou. Preocupa não, continua fugindo. Uma hora você vai ficar sem saída. Uma hora você vai ficar sem saída. Entende? Preocupa não, continua gastando tudo que você tem. Uma hora você vai ficar sem saída, irmão. Na hora que acabar o recurso, na hora que não tiver pra onde você ir, que for só pular na água, É o que o salmista diz, né? Ele fala assim, como posso me esconder da tua face? Se faço do meu quarto, né? O abismo, lá tu estás. Se levo no mais altos montes dos céus, tu está lá tu também. estás. Então o seu olho, o olho do Senhor nos contempla todo momento. E o pior é a gente falar de um Cristo sem conhecer ele. E muitas das vezes a gente vê pessoas falando de Jesus sem mesmo conhecer quem é ele, cara. Que nem o Jefinho deu o exemplo. Ah, mas o Senhor sabe do meu coração. Será que ele sabe mesmo do seu coração? Então por que você tá falando isso? Porque ele sabe a verdade. Porque você pode mentir pra mim, mas pra ele não pode. Porque eu posso até, né? Pô, cara, vai lá. Mas e Deus, cara, eu costumo dizer, cara, Deus não aceita desculpa, não. Deus, ele te deu uma missão, você tem que fazer ou fazer. Cara, Não tem desculpa. tem uma oração que Salomão faz na dedicação do templo. E ele, em um dado momento na sua oração, se não me engano, é segundo Crônicas, capítulo 8. Não vou recordar muito bem que agora o endereço. Mas em um dado momento dessa oração, ele está clamando pelos homens que ainda iriam pecar. Sabe? Porque, e ele ainda fala assim, por que não há quem não peque? E ele fala assim, mas quando se converterem ao Senhor? E quando orarem ao Senhor de todo o coração? E se arrependerem de toda a sua alma, com toda a sua força? E conhecendo cada um a chaga do seu coração? Ou seja, conhecendo cada um a implicância do seu coração, a doença do seu coração, a enfermidade do seu coração, a sujeira do seu coração, então perdoe-os. Sabe? Então esse lance de falar, Deus sabe do meu coração. Ele sabe, cara. Quem não sabe é a gente. Porque o que Salomão tá orando? Quando a gente souber do quão podre é o nosso coração e confessar isso pro Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Sabe? Esse deveria ser o entendimento. Cara, a obra de Deus não é pesado, cara. É cansativo? É exaustivo? Também. Mas não é pesado. Eu me lembro de Moisés, né? Quando ele chegou pro Senhor. Senhor, mas quem sou eu para ser um libertador ou para libertar alguém no Egito? E o Senhor fala com ele, eu sou contigo. Aí você entende que o mais importante não é quem você é, e sim com quem você está. Você está. Sou um homem Quando você de entende, língua pesada. quando você entende que o Senhor tá contigo, cara, que a vontade dele tá contigo, você para de tentar, como que eu posso dizer? Colocar a expectativa em você ou naquilo que você é capaz em fazer. E você entende que
onde você estiver, ele vai te apoiar. E ele vai ser o seu braço forte para poder conquistar aquilo que ele já te prometeu. Exatamente. Não é sobre o que você pode fazer, e sim o que ele pode fazer através de você. Através de você, como Então, ferramenta. Eu tava vendo esses dias The Chosen, não sei se vocês já viram, muito top. Depois, Top. aconselhar vocês ver The Chosen. E tem uma conversa de Jesus com Zelote, né? Com Simão Zelote. E ele tá com a adaga, né? Que ele era, né, um ninja. Um ninja Aí- disfarçado de judeu. Jesus ele pega aquela adaga e joga no mar. E ele fala assim: Uai, Jesus, você jogou a minha única habilidade que eu tinha É. no mar. Agora, pra que você me chamou? Né? Pra que eu tô aqui? Se ser adaga, eu não sirvo pra nada. E Jesus, aquele Jesus, ele é bem parecido. Ele ri e olha aqui, e ele olha pro Simão e fala assim: Cara, eu não te chamei pela sua habilidade. Ninguém no nosso grupo foi chamado pela habilidade. E nem tem, né? Então a gente tem que entender que o que a gente pode fazer não é aquilo que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor só quer que a gente esteja disponível para Ele. Exatamente. Mano. Disponível, porque o que Ele vai falar, o que Ele vai fazer, Ele vai, irmão, te falar, Ele vai colocar no seu coração, Ele vai te encaminhar. Mas o problema é que nós queremos falar assim: cara, eu preciso, né, ter uma habilidade. Não, você só precisa ter Jesus. E, Só cara, precisa ter a direção. Assim, eu vejo hoje uma coisa que eu me preocupo um pouco. Eu não sei se vocês também têm esse mesmo ponto de observação que eu. É que quando a gente é líder de jovem, então a gente sempre. Se você trazer um evangelista, quem vai falar só de evangelismo? Se você trazer um missionário, vai falar só de missão. É. A gente é líder de jovem, vai falar sobre jovem. E uma coisa que eu vejo que acontece muito é que, assim, quando os jovens se despertam para servir, qual que é a mentalidade? Não errada, mas se fechada, torna-se a ser errada. Qual que é a mentalidade do serviço deles? Vamos atrás dos perdidos, vamos tal. Claro, ide para todo mundo, pregar o evangelho. Beleza, legal. Vai lá, faz o evangelismo lá, ganha 100 almas e traz as 100 almas para a igreja. Semana que vem você vai lá de novo, ganha mais 50 e traz para a igreja. Não cuida das 100 que você trouxe, não. Vai só enchendo, vai só trazendo. Só trazendo. Não traz para a mesa, não discipula, não batiza, não ensina sobre os rudimentos da fé, não ensina sobre vida de oração, sobre vida de leitura bíblica, sobre submissão, sobre honrar seus pais, sobre honrar seus professores, seus pastores, sobre ser trabalhador, sobre não roubar. Ensina as pequenas coisas do dia a dia, sobre não transar com sua namorada. Vai, pega e vai cuidando, mas não, só vai trazendo. E aí o que você faz? Põe uma roupa legal, um brinco, uma tatuagem, porque tudo pode, tranquilo, normal, não é pecado. A Bíblia não fala que é pecado, então não tem nada a ver. Vou tatuar meu corpo todo. Não tem problema me Isso parecer até comum. atrai, né? Não tem problema me parecer comum. Isso é. Não me julgueis. Né? E aí vai indo. E aí, na hora do culto, você levanta a mão, chora, alguém grava um stories, posta legal, você posta uma fotinha lá com um versículo, vive 6 meses desse jeito, quer ver se você continua crente? Sem discipulado, sem pão, sem mesa, sem ouvir alguém, sem alguém falar que você tá errado, sem alguém te confrontar, sem alguém falar que você é rancoroso, sem alguém falar que você é pessimista, sem alguém falar que você é grosso, que você é tosco, que você é difícil de conviver. Vive 6 meses. Oh, Quero ver. Você continua crente? Continua não, irmão. Não continua não. Aí eu vejo esses movimentos que acontecem e eu não sou contra. Não sou contra. Não, entende o que eu tô dizendo? Não, não sou Sim. contra. Só que do que adianta? Eu congrego na igreja batista. E aí tem um movimento lá na praça de 5 igrejas juntas. Eu vou lá. 5 igrejas juntas, a gente faz, a gente chora, a gente prega. Todas as igrejas estão erradas. Os seus pastores estão prendendo vocês no aprisco. Não produziu nada. Não ganhou ninguém, não fez nada, só está produzindo rebeldia. Só que na sua casa, onde você congrega, onde tem pessoas que oram por você, onde tem pessoas que zelam por você, que limpa a cadeira que você está sentando, o copo que você enche d'água e deixa no chão, que ele vai lá e pega e joga no lixo, porque nem isso é capaz de fazer e está orando por avivamento. E o copo que você bebe água tá ficando no chão da igreja cheio d'água. É a mesma geração que ora por avivamento. Mas não tem nada a ver. Isso, Gerson, não tem nada a ver com o que você tá falando uma coisa com a outra. Não tem, beleza. E aí, na sua casa, onde você congrega, onde você serve, onde seus pais servem, você não faz nada. Você não se interessa por nada. Você não ajuda o seu líder jovem, você não se interessa pelo diaconato, você não se interessa pelo louvor, não se interessa pelo teatro, não se interessa pela dança, mas qualquer famosinho que vier numa praça, você tá lá, queimando de amores por Jesus.
Continua crente daqui a um ano. Não continue, irmão. Não continua. Porque a missão, antes de ser global, ela é local, cara. Isso é forte. Não adianta você querer. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Agora eles estão usando muito isso para família, né? Inventaram um versículo aí que você não pode largar sua família e ir fazer a obra de Deus. Inventaram, não existe isso não. Inventaram esse versículo lá. Eu tô procurando ele até hoje, ainda não achei. Não achei, mas inventaram esse versículo. Mas num todo, do que adianta eu ir para todas as praças da região do Barreiro, pregar para todos os drogados, para todos os mendigos, e todos que estão lá na minha casa nem me conhecem, cara. O meu pastor não me vê fazendo nada. Eu não dou um dízimo, não dou uma oferta. Ah, eu queimo por missões, mas a minha igreja viaja e eu nunca fui junto. A minha igreja manda cesta básica para um tanto de clínica de recuperação, nunca deu um pacote de alho. Que missão é essa que você está queimando, senhor? Você está queimando pelo famosinho que está vindo na praça fazer barulho. Entendeu? Então, assim, o que os jovens precisavam fazer para de fato mudar o mundo era se interessar pela missão local, cara. Não pela global. Era se interessar pelo que está sendo feito aonde ele está. Cara, você não congrega na sua igreja porque você quer. Você congrega lá porque Deus te colocou lá. Te plantou lá. Foi Deus que te plantou lá. Lá é que você vai crescer. Lá é que você vai germinar. Lá é que você vai frutificar. Só que alguém vai precisar te podar. E aí é que tá o problema. Por que a praça é um sucesso? Porque lá ninguém precisa me podar, irmão. Lá ninguém me conhece no meu íntimo. Ninguém sabe das minhas mazelas. Ninguém sabe que tem 3 cultos que eu não vou. Ninguém sabe que eu não tô nem ceando. Ninguém sabe que eu não participo de nada lá. Eu tô lá, eu tô. Uou, show! E aí tá tudo lindo. Só que não se interessa por nada, não participa de nada na sua igreja. Cara, não tem unidade nisso, não tem reino nisso, irmão. Não tem reino nisso. É lindo o que o outro faz só porque você não tá lá, irmão. Porque você não tá lá. Porque se você estivesse lá, não era lindo, era ruim. E o que o outro tá fazendo é melhor. Parece que corta aquele versículo, né? Que Deus fala assim, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas ele continua, né? Ele fala assim, e ensinando a guardar os mandamentos, né? Do coração, Ué. batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ó, pra você ver o processo. É discipular. Ganhar, discipular. E enviar. Treinar e enviar. Então a gente tem que entender isso aí. Isso é top demais que você falou. Por quê? Porque a gente tá preocupado muito com o que tá lá fora e esquece com quem tá dentro. De fato, não existe só um jeito de fazer igreja. Uhum. E esse ano de 2023, eu falei com a minha esposa, nós vamos vir com o pé na tábua mesmo. É como se diz, pé no suai. E a gente vai para fora, a gente vai participar desses que movimentos é necessário, e tal. Claro, uma unidade. Mas o que eu percebo na nossa geração é a falta de interesse pelas coisas locais, pela casa onde você congrega, sabe? Em detrimento de um grande interesse por aquilo que basicamente está quase que sem fundamento. Porque do que adianta eu montar um grupo de evangelismo e ir para a rua, pregar para um tanto de gente e tal, falando, nossa, nós ganhamos 51 para Jesus. Cadê elas? Onde elas estão? Entendeu? Tem coisa que você faz, você tá condenando a pessoa pro inferno, praticamente. Vira juízo, irmão. Vira juízo. Você só tá dando pra ela uma informação que ela não tinha até então. Agora ela tá pecando consciente. Parabéns. Você tá condenando ela pro inferno. Tá sendo pior. É melhor que você não fosse lá. Ou você pega e cuida, ou não vai, irmão. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não é que eu sou mais voltado para a área do ensino, do pastoreio, eu não sou contra evangelismo. Não, muito pelo contrário. Eu comecei aqui com testemunho que eu estava onde? Fazendo evangelismo. Só que o que eu penso é, eu não posso me interessar só pelo que está fora. Eu preciso me interessar pelo que está dentro. Ah, mas lá dentro não acontece. Faça você. Comece Entendeu? de você. A igreja em Atos 1, né? Ela fala que a igreja crescia em oração e no partir do pão. Não, e era Deus quem ia acrescentando. Ninguém Então- saía para buscar, né? Então a gente tem Exatamente. que entender que a igreja ela só cresce quando tem oração e o partir do pão. E o que é o partir do pão? A comunhão. É você trazer para a mesa, você trazer para perto, é você aprender juntos, caminhar juntos, né, se encontrar juntos, né, como unidade. Porque eu disse isso no último podcast que a gente veio aqui, o Senhor nos criou para viver em comunidade. O Senhor nos criou para viver, né, não olhar para mim e olhar para os outros, né? Porque o único rosto que você não enxerga aqui é o qual?
É o seu. Exatamente. Por quê? Porque você não foi criado para olhar para você. Você foi criado para olhar para o outro. Né? Toda a criação do Senhor, ela foi estabelecida para o outro. Né? Você vê a árvore comendo do seu fruto? Você vê os ribeiros tomando das suas águas? Não. Por quê? Porque toda a criação do Senhor foi feita para viver em comunidade, em ações em que eu faço para você e você faz para mim. E assim um ciclo. É quando nós casamos, eu faço minha esposa feliz. E assim ela me faz feliz. Então Exatamente. é sempre um ciclo em que se eu quebro ela, é aquilo que o Rony costuma dizer, né? Se você quebra um princípio aqui, amanhã ele te quebra. Então esse talvez tenha sido o princípio que essa geração talvez tenha quebrado. Esquecido que é preciso confessar uns para os outros para que haja cura. Né? É preciso ter o partido do pão e oração em comunhão. Porque é isso que fortalece a igreja e traz um crescimento. Não traz a igreja um inchaço. Porque muitas das vezes você olha uma igreja, ela tá cheia. Mas na verdade ela não tá cheia, ela tá inchada. Muitas pessoas, né, cheias, vazias de Jesus e cheias de si mesmo. Então, eu acho que o trabalho, né, missionário, eu sou dessa área, ele é válido sim, mas sempre em uma comunhão, e sempre em um equilíbrio, ciclo, né? né? É onde eu ganho, é onde. É por isso que a igreja tem 5 ministérios. Se tiver um, né, tá pela metade. Então por isso que ela tem os 5. Que tem o que evangeliza, tem o que cuida, tem o que ensina, tem o que envia. Exatamente. Então, Se faltar qualquer dedo da minha mão que me atrapalha a pegar Exatamente. esse copo, cara, me atrapalha, porque é o apóstolo, é o profeta, é o evangelista, é o pastor E o e o mestre. mestre, sabe? Então, assim, aqui, ó, Cada um tem pega sua sem o função. dedão, pega, Tem- não segura, sabe? Você precisa de alguém que vai estar apontando, cara, as escrituras estão dizendo isso. e hoje a gente tem uma igreja só de pastores, né? Já não sei se É. vocês reparam. A maioria é pastor. Esqueceu que existe o evangelista, esqueceu que existe o mestre, que existe, né, o apóstolo. Onde estão essas pessoas? É por isso que a igreja ela sofre tanto, é porque ela cresce em um lado e perde do outro. Não pode sufocar, né, cara? Você não Exatamente. pode sufocar. Esse desejo de ficar fazendo um tanto de cópia de você e não um tanto Exatamente. de cópia de Jesus. E o interessante, sabe o que que é? É que muitas das vezes a igreja, que nem você disse, ela quer trazer pra dentro e esquece de maturar os que já estão. Por quê? Deus ele só vai enviar novos convertidos, recém-nascidos na fé, quando os que já estão são crescidos e maduros para cuidar. Exatamente. Porque Deus nunca. Imagina. Deus vai mandar um monte de almas para a igreja, sendo que as pessoas que estão lá não são maduras para cuidar. E ao contrário de cuidar, elas vão o quê? Prejudicar ou até matar. Guia cego. Guia cego, exatamente. E a igreja acaba se tornando um corredor. Não sei se você lembra, antigamente existia uma expressão que a gente utilizava muito, que era fechar as portas dos fundos. Agora eu já nem vejo mais como um galpão com a porta do fundo aberta, eu vejo como um corredor, as pessoas só estão passando. É igreja rodoviária, né? É. Vem, pega o que tem que pegar e vai embora. Só tá passando. E isso é culpa dessa falta desse cuidado mais próximo, desse discipulado. Tal. Quando explode uma vontade de serviço, essa vontade explode dessa maneira equivocada. Dessa maneira de querer ir, buscar, fazer da sua maneira, a sua forma. Se você conversar com a maioria dos jovens hoje, eles não, em sua grande maioria, não concordam com submissão às autoridades. Exatamente. Não concordam que precisa ter uma bênção, de uma supervisão de alguém ali. Vai, filho, faz, tá na bênção. Pra quê? Não sei o quê, obra de Deus, não sei o quê, não precisa, isso aqui é religião, não sei o quê. Bobeira, cara, bobeira. Só da pessoa tá pensando assim, Deus já não tá nisso, porque ela é soberba. Ela não é humilde o suficiente para se submeter a alguém, sabe? Então, quando ela chegar lá, ela vai submeter ao Espírito. Se a pessoa que ela tá vendo não tá obedecendo, quem dirá uma voz no coração dela. Então, assim, e isso vai atrapalhando. E passa 1 ano, 2 anos, você não percebe não, mano. Você não percebe não. E as pessoas vão só mudando de lugar, mudando de igreja, até que desvia. Exatamente. Porque não achou nenhum cuidado. Agora, faz como na igreja de Atos, pega uma família e cuida dela. Com exemplo, com amor e tal. Não tô falando sobre fortes revelações. Não, cara, cuida, ama. Essa família vai trazer outra família. E essa família vai trazer outra família. Porque é Deus quem vai acrescentando aqueles que hão de crer. Com certeza. Sabe? O nosso papel Paulo é cuidar plantou, de pessoas. Apolo mano. regou, mas quem traz o Quem crescimento, traz o crescimento É Deus, mano. não tem outro. Não Exato, tem um crescimento método, é não Deus. tem uma fórmula. Exatamente. E- Então, se eu pudesse dar uma palavra para os jovens que nos assistem aqui,
Cara, é muito lindo o que a igreja do fulano tá fazendo. Legal, faça mais lindo ainda na igreja que você congrega. Uou. Sabe? Deixa Deus te usar lá onde ele te plantou. Sabe, cara? Mas a minha igreja não tem um grupo disso e eu queria estar. Conversa com seu líder, conversa com seu pastor. Se submeta a seu líder dessa área. Sabe? Se comprometa a cuidar dessa área. Exatamente. Sabe? Eu tô assim agora, chegando, nó, Jeff pintou com uma ideia e tal. Nó, que top. A partir de agora você é o líder dessa área pra mim. A ideia acaba na hora. Que as Acaba. pessoas querem Não só querem apontar, né? Não É, querem ué. responsabilidade. Não querem Não responsabilidade. quer. E por isso que é legal o movimento de fora. Porque lá você não precisa se responsabilizar, irmão. Exatamente. Não precisa de compromisso. Né? Lá você não precisa. Entendeu? Na sua casa é diferente. Vai ter uma equipe, vai ter uma escala, vai ter uma reunião, vai ter um horário de chegada, um horário de saída. Aí tem comprometimento. Sabe? Só que eu penso que reino, ele é estabelecido com princípios, com regras e com fundamentos. Não é nada solto por aí. Não é nada de uma maneira esporádica. De vez em quando a gente encontra ali e faz isso e não vejo, cara. Pra mim, muitas das nossas reuniões hoje, especialmente de jovens, falta pouco ter um Jeremias na porta gritando. Eu não estou aí dentro. A assembleia de vocês é ridícula. Eu não tenho comunhão com isso. Falta pouco ter um profeta sentado na porta gritando isso. Porque tem muitos lugares onde... mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, cara, é em meu nome com entendimento, sabendo o que tá fazendo. Tem um tanto de gente lá reunido pra cantar, o máximo que vai ter é boa música, mano. Entendeu? Meu Deus. Vão reunir pra orar. Eu tenho... O nosso último culto do mês é um culto de oração, é o mais vazio de todos. E a geração que diz que ora por avivamento. Sabe? Então, assim... Tem coisa que é romântico ver. E você ir lá e só fazer parte daquilo. Mas tem uma coisa que eu oro há muitos anos ao Senhor, é que Ele não me deixe de fora daquilo que Ele está fazendo. Essa é a minha oração há anos, cara. Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. É a verdadeira vontade do Senhor, né? Exatamente. Porque um coração só é digno de ser ouvido quando tiver dentro dele mais a palavra do Senhor do que a sua própria vontade. Isso mesmo. Quando a gente entende isso, quando a gente observa esse lado, a gente para de dar ouvidos a qualquer barulho lá fora e começa a equilibrar ou a referenciar aquilo que está sendo dito com a palavra do Senhor. Eu não sei se é de Deus, compare com a palavra. Isso. Eu não sei se é realmente isso que o Senhor quer para mim. Compare com a palavra. Porque quando você compara com a palavra, irmão, se ela desequilibrar, você já tem a resposta. Isso mesmo. Não há nada novo debaixo do céu. É aquilo que o Rafa do Love falou, que fala assim, cara, que existe pessoas que falam assim, eu tenho um chamado missionário, mas ela não consegue desligar a televisão de casa e... Sabe o que quer dizer isso? Que na verdade você nunca foi chamado. Ué. Se você não tem forças pra você desligar a televisão, você vai ter força de ir no evangelismo? Num vento contrário, E assim, problema nenhum você ir pra uma praça, ser ministrado por alguém e tal, mas aquilo precisa produzir algo em você, cara. aquilo ali eu acho que é o princípio do incêndio. Exatamente. Aquilo precisa te incinerar pra alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Nós trouxemos o João Paulo aqui na nossa conferência e tal. Isso já prova que eu não sou nada contra disso. Muito pelo contrário, até hoje a gente ainda conversa muito e tal. Só que o que eu tô dizendo é, não adianta você sentar para ouvir uma pessoa, por exemplo, que o João Paulo carrega, o que o Rafa do Love carrega, e tantos outros carregam, o Gustavo Paiva ali de Contagem, que agora também tá liderando um movimento aí. E assim, do que adianta você sentar para ouvir esses caras, se aquilo não tá produzindo nada em você, irmão? Se você só tá esperando a próxima reunião. O próximo evento. Você não tá fazendo nada. Então, essa assembleia, pra você, é solene. Exatamente. Pra você, ela não tá surtindo Ela é efeito vã. nenhum. É vã. Pra você, não faz. Do que adianta a gente ficar indo culto após culto, culto após culto, culto após culto, e nada tá sendo transformado em nós? É porque Alguma nós coisa fomos tá errada. pegos na rotina da liturgia, né? Exatamente. Então isso virou uma rotina pra você. E não um altar onde você entrega o Estamos coração. confortáveis, né? Nos bancos confortáveis, almofadados, ar-condicionado. Exatamente. E Exatamente. esquece que a realidade é bem diferente. Sabe, cara, esses movimentos, eles precisam ser um gatilho, cara, pra tirar pra fora aquilo que tá dentro de você, irmão. Exatamente. Não é só pra você ficar lá curtindo o momento. Sabe? Eu penso assim, eu, por exemplo, eu não sou muito voltado pra área da missão. Mas o que eu penso?
Ao contrário, o meu amigo pastor Felipe Ribeiro mesmo, a gente discute direto, assim, discute. Ele fala, cara, todo mundo é missionário. Eu falo, você tá errado, irmão. Você só tá vendo com o seu coração de missionário. Então, beleza, Felipe, vão todo mundo pra missão, vamos esvaziar a igreja. Nós vamos cuidar do povo aonde? O que nós vamos fazer, meu filho? Não existe isso de todo mundo é missionário, não. Vai lá e ganhe, traz pra mim cuidar. Spurgeon fala, né? Todo cristão é um missionário. Quem não é, não Mas tem que interpretar a frase, né? Tem que interpretar, mano. Não é que ele tá errado. Ele tá dizendo que todo mundo tem uma Então, missão. então é só. Todo mundo tem uma missão, mas nem todo mundo vai pro campo. É aquilo que ele fala, né? Nem todo missionário é um evangelista. Porque o evangelista é aquele que vai pra missão. É aquele- Mas o missionário é aquele que carrega uma missão. Exatamente. Tem gente que tem o título de evangelista, mas você conversa com ele, ele não tem uma frase evangelística. Na nossa casa tem um pastor, pra mim, ele é o cara mais evangelístico que eu conheço. Eu não vejo ninguém chamando ele de evangelista, é o pastor Christian. Cara, você precisa ouvir o pastor Christian, mano. Não tem uma mensagem do pastor Christian que não tem alma pra Jesus, irmão. Ele não tem título de evangelista. Ele tem um coração evangelista. Que é muito melhor. Sabe? O Que é o cara, verdadeiro chamado. ele libera Jesus, irmão. E as pessoas se arrependem dos seus pecados. Sabe? É diferente, irmão. Os cultos que eu mais vejo almas são os cultos que o pastor Christian libera uma palavra. Ele é um evangelista nato. Eu não. Se me pedir pra... Cara, a gente vai fazer um culto de missões e tal, um culto evangelístico. Não me chama pra pregar, irmão. Porque eu vou descer o cajado, o povo não vai querer Jesus mesmo. Entendeu? Eu e o pastor Eri, então, a gente tá ficando ruim de ouvir a gente. Cajado, porque você fica mais focado nessa questão do ensino, do discipulado e tudo. Cara, tem hora que a gente fica até meio impaciente com algumas coisas que você tem que ficar repetindo. Mas a gente também já foi assim, cara. Eu também já dei esse tipo de trabalho. Sabe? Mas eu não sou um cara evangelista. A gente maneja bem a palavra da verdade, a gente consegue tirar. Sim. E é o Espírito também. O Espírito, se ele quiser, ele te usa do jeito que ele quer. Exatamente. Mas não é o meu encargo. Entende? Não é o meu encargo. Tem as pessoas certas para isso. Então, Com certeza. nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. E essa é a multiforme graça da igreja. Isso que é o maravilhoso, né, do Senhor. Exatamente. Essa é a multiforme graça da igreja. Eu comparo 5 ministérios com 5 órgãos vitais. Você já viu falando sobre isso? Uhum. Então, assim, cada um tem uma função. E todos têm a mesma função. O cérebro coordena todos os sistemas, o coração bombeia o sangue, o pulmão o oxigênio, e os rins filtram, isso, aquilo, outro. Mas todos têm a mesma. Todos têm uma funcionalidade, mas todos têm uma única missão: manter o corpo vivo. Uhum. Essa é a graça da igreja. Cara, beleza que o cara lá tá fazendo coisa. Uau! Legal, mas o que ele está fazendo, eu necessito, mas ele também precisa do que eu tô fazendo. Com certeza. Entendeu? Então, nós temos uma missão, manter o corpo vivo. A igreja é um corpo vivo, é um organismo. Isso é tão importante que eu comecei a entender, não só por ele ser meu irmão, mas de eu estar tão ligado a ele em relação aos ministérios, aos trabalhos, tanto fora quanto dentro da igreja. E eu começo a observar exatamente isso, que nem o meu chamado hoje é o meu encargo, né, pastoral, e o dele é evangelista. Então, assim, a gente tem uma visão diferente, mas estamos alinhados. Isso. Então, quando ele vai e busca alguém, ou tá ali evangelizando alguém, eu já tô do lado. O que você precisa? Aonde nós podemos te ajudar? Então, ele já ganha e eu já cuido. E aonde que falta muito em algumas pessoas. Porque os ministérios, ao invés de estarem interligados, se tornam inimigos ministeriais do outro. Isso. E quando não deveria existir uma competição, mas sim uma colaboração. Exatamente. É exatamente nesse ponto que eu quero entrar. Porque o Senhor nos chamou para trabalhar em unidade. E quando se torna exatamente uma competição ou uma disputa entre ministérios, o corpo, ele não vai manter vivo. Não vai. Em alguma área vai falhar. Porque talvez eu poderia cuidar, mas por causa que eu tô com raiva dele, eu não vou cuidar. Eu vou deixar ele ganhar e vai morrer na minha frente. Exatamente. Eu lembro, e isso me faz lembrar uma coisa que eu acabei de falar com você antes aqui da gente começar a gravar sobre as muralhas, sobre o muro, melhor dizendo, o muro de Jerusalém, com Neemias. E aí, se você for observar o texto, tem os clãs, Sim, as sim. famílias, né? E fulano cuidou da área tal. Exatamente. E fulano da porta tal. E fulano do portão tal. E não.
Cada clã, cada família, cada grupo daquele ficou responsável pela parte que estava à frente da sua moradia. Então, cada um ficou responsável por aquilo que estava dentro do seu campo de visão. Exatamente. Cara, se você está enxergando uma deficiência na área do evangelismo, parabéns, você acabou de descobrir o seu chamado. Como que eu faço para descobrir meu chamado? O que que te O incomoda? que te incomoda? O que que te incomoda? O que que te impulsiona? Na hora que você entra na igreja, o que te chama atenção? O que que tá faltando ali? É ali que te cabe. Entendeu? Deus não mostra nada para você se tornar um crítico, mas um agente responsável por aquilo. E a gente inverte, né? Começa a criticar. Nossa, você viu que a igreja nem tem evangelismo? Seja você o evangelista, cara. Entendeu? E aí, assim, cada um cuidava da parte que estava à frente da sua casa. Os muros estavam queimados, as pedras estavam... beleza. Talvez alguns fizeram com as pedras pretas mesmo, queimadas, cheias de cinza. Talvez outros iam limpando a pedra e montando no muro. Uhum. Talvez outros pegou e lavou todo o monturo da pedra primeiro, para depois virar muro. Cada um fez de uma maneira. O importante é que a muralha ficou de pé, mano. Exatamente. E cada um cuidando da parte que estava dentro do seu campo de visão, não teve tempo para olhar como que o outro está fazendo ou não. Não teve tempo para olhar se a sua parte está mais alta do que a do outro ou não. Por quê? Porque eu estou devidamente ocupado com o que está dentro do meu campo de visão. Tudo que Deus te mostrar é sua ocupação, cara. Forte. Tudo que Deus te mostra é a sua ocupação. Se torne responsável por aquilo que o céu está te mostrando. Sabe? Se a gente for sentar nós três e tiver um público aqui de jovens. Agora vocês têm a oportunidade de fazer uma pergunta. Vai ter 3 perguntas que eles vão fazer. A primeira é qual? Tatuagem é pecado? A segunda, como que eu faço para descobrir meu chamado? Exatamente. E o terceiro sempre vai ser sobre submissão e autoridade. Sempre vai ser sobre igreja. Eu preciso mesmo da igreja? E tal, mas e se eu liderar um grupo, uma célula e tal? Sempre vai ter isso. Sem igreja. Sempre vai ter isso. Mas de fato, você descobrir o seu chamado é a coisa mais fácil, cara. O que te incomoda? O que te move? O que te faz sentir compaixão pelas pessoas? Fala, poxa vida, alguém podia fazer isso. É você. Sabe? Então cada um se ocupou daquilo que estava dentro do seu campo de visão, debaixo de uma submissão de alguém que recebeu o encargo de Deus, porque se preocupou em ouvir o que estava acontecendo e teve compaixão no seu coração, largou uma vida luxuosa no palácio e foi lá para reconstruir o muro. Compadeceu, né? De uma cidade que ele nem conhecia, porque era a cidade dos meus pais. Entendeu? O coração dele se compadeceu daquilo. Ele falou, não, cara, a cidade dos meus pais, o templo do meu Deus está em ruínas. Eu não posso deixar isso acontecer e ficar assim. Então ele se compadeceu, ele se preocupou o suficiente para perguntar, se preocupou o suficiente para interceder e para chorar, e se preocupou o suficiente para pedir para ser enviado. E foi. Correndo o risco, né? De perder a sua vida, perder seu conforto, perder tudo. E assim, como que um homem sozinho ia reconstruir aquelas muralhas? Impossível. Como que ele sabia que uma cidade inteira ia se submeter a ele? Esse é que é o problema. Você quer as pessoas se submetendo a você antes de você ter a missão, cara. Quando você tem a missão, as pessoas vão se submeter à missão, não a você. Exatamente. É sobre a missão, né? É sobre a missão. Então, tanto que quando ele chegou, Deus já havia colocado no seu coração o que ele tinha que fazer. O que ele fez? Não falou com ninguém. Ele passou a noite de vigília e foi observar. Ele já tinha no seu coração o que ele tinha que fazer, mas não falou com ninguém. E foi preparado, né? Porque Exatamente. Ele pega as cartas. Pega as cartas, pega tudo. Porque se submeteu a quem estava sob autoridade na vida dele. Exatamente. Um rei, ainda que fosse ímpio. Ainda que fosse ímpio. Ele sabia que tinha um rei acima dele. Exatamente, sabia que tinha alguém acima dele. E foi lá. E quando ele chegou lá, olha o que a submissão faz. Faz com que cada uma das pessoas que estavam submissas a ele não se preocupasse com o que o seu vizinho estava fazendo. Cada um se ocupou com aquilo que estava dentro do seu campo de visão. Se tem alguma coisa errada lá na frente, começou errado lá atrás, pode procurar que você vai achar, cara. Exatamente. Pode procurar que você vai achar. E aí, as muralhas são erguidas e tudo, e vem todas aquelas intempéries, vem os caras querendo desanimar, vem tudo. Cara, mas quando tem uma missão, mano, não há nada que pare. Não tem nada que te pare, irmão. Quando tem pessoas alinhadas, sabe que
Ó, agora alguns vão precisar ficar com espada. Beleza, a gente fica com a espada. Agora é colher de pedreiro. Beleza, colher de pedreiro. Agora é a hora do prumo. Beleza, nós estamos pro prumo, mas não parava, cara. Exatamente. Não parava. Não importa quem tava Trabalha fazendo de ou o que dia, tava vigia de fazendo. noite. Tava fazendo. A importância é que a missão fosse cumprida. E em Como tempo- você tá fazendo, E em tempo Recorde. recorde, 53 dias. 4.000 metros de muro, eu vi na sua 4 anotação. quilômetros. Em 52 dias. Entendeu? Exatamente. E assim, alguém que se preocupou. Um homem. Um homem. Então, se Deus está te mostrando uma coisa, cara, não pense que você tá sozinho. Ei, Elias. Não é só você não, meu filho. Tem mais de 7.000 aí que não se dobrou. Então, não importa, cara. Se Deus tá te mostrando uma missão, fica tranquilo. Os submissos a ela vão surgir. Vão chegar. Vão chegar. Não importa se nos primeiros 6 meses, no primeiro 3, no primeiro 9, 8, sei lá, 10 meses, você vai estar sozinho, não tem problema. Talvez você tá sendo provado pra ver se é isso mesmo que você quer. E aí tem um detalhe, né? Que se os que estão de dentro não enxergarem aonde precisa melhorar, Deus envia de fora. Exatamente, cara. com certeza. A obra não depende de nós. Não depende. É exatamente. É o que eu deixo bem claro pra todo mundo. Gente, a obra de Deus, eu fiz uma reunião um pouco mais quente esses dias. Energética. E aí eu falei mesmo, cara, se até aqui deu, não tem problema, que eu vou continuar te amando. Eu só não quero que você faça de qualquer jeito. Entendeu? Porque isso não é sobre mim, isso é ruim pra você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a obra não depende nem de mim, nem de você, meu filho. Tem 2.000 anos que a igreja tá de pé. E não foi falta de perseguição, não foi falta de trabalhador, não foi falta de gente com má vontade, não foi falta de gente com pecado no púlpito. Teve tudo isso, tá aí. Ela nunca parou. Então não vai ser agora que ela vai parar, não, lindo. Não vai ser agora. Eu e você não fazemos falta pra obra. Não fazemos. Deus vai morrer de saudade. Mas a gente não faz falta. Ele vai levantar outro, porque a obra é dele. É dele. A gente não pode parar. O máximo que a gente consegue fazer é atrasar. Mas parar, a gente não vai parar. Exatamente. Entendeu? Então, se você tá atrasando, libera o beco, meu filho. Libera. Libera que Neemias tá chegando. É, sai da reta, vai vir alguém aí. Sai da reta que vai vir alguém e vai fazer o que tem que ser feito. Então, a minha maior preocupação com os jovens hoje é essa, cara. Eles estão vindo, eu acredito que eles amam Jesus. Eu acredito. Eu acredito que as lágrimas na hora do louvor nem São sempre verdade. são apenas emoção, São verdadeiros. sabe? Eu acredito. Mas o que precisa, cara, é desse discipulado nesse nível de entender que eu preciso me identificar com as coisas locais. Sabe? Porque tudo que explodiu, cara, começou local. Com certeza. Luiz Hermínio não começou grande. Márcio Valadão não começou grande. Sabe? Se você for pegar esses caras. Jesus Cop não começou grande. Sabe? Então, assim, nada começou gigante. Que nasceu grande foi Adão, mano. Talvez por isso deu errado. Uhum. Entendeu? Não tô aqui falando que Deus fez errado. Mas a única coisa que a gente conhece que nasceu pronto foi Adão, irmão. Sabe? Quando o próprio Filho de Deus foi nascer, ele veio como um bebê. Ele foi gerado no ventre. Ele seguiu os processos. Exatamente. Então, assim, tudo vai começar pequeno mesmo, cara. Talvez o que Deus quer fazer na região do Barreiro não depende de alguém vir de fora e fazer uma reuniãozinha aqui uma vez por mês, cara. Depende de uma igreja levantar um grupo que ora, que chora, que pede por almas, que clama por almas, que se estrutura para receber essas almas, que levanta ali no meio daquelas pessoas que estão orando. Ali Deus vai mostrando quem vai ser o intercessor, quem vai ser o discipulador, quem vai ser o pastor, quem vai ser o mestre, quem vai ser o evangelista, quem vai continuar cuidando dessa parte, quem vai. E Deus vai agregando, cara. Entendeu? Mas o que é necessário é se interessar pela obra local. Se interesse pela obra local, cara. Ninguém chega a ser um líder, ninguém chega a ser um nada porque tá iluminado pelas coisas de fora. Cara, se você só se preocupa com o que tá do lado de fora, seu pastor nunca vai te ver como um líder pro lado de dentro. Exatamente. Entendeu? Nunca vai te ver como um líder do lado de dentro. Você tem que cooperar com aquilo que tá dentro. Agora, você acha que Deus é bobo? O problema é que a nossa geração vive como Jacó e como Esaú. Sabe, não, chegar no dia lá, minha mãe pega, põe uma pele e tal, pega a roupa do meu irmão. Meu pai tá cego mesmo. Só que diferente de Isaac, Deus não é um velho E não tá cego. apoiado na extremidade do seu cajado, cara. Deus tá vendo. Sabe? Ele é o ancião de dias. Ele tá vendo tudo que tá acontecendo. Então a gente não vai enganar Deus.
Você não vai impressionar Deus, você não vai enganar Deus. Eu acredito que uma igreja sadia, que vai gerar jovens sadios, que vai gerar uma missão sadia, o evangelismo sadio, discípulos sadios, que vai perseverar na sã doutrina, que é o que a igreja mais precisa, de sã doutrina, é uma igreja onde os seus membros se preocupam mais com a obra local do que global. Exatamente. A igreja tem que ser funcional, né? Em todos os Exatamente. aspectos, em todos os lados. Não pode só ter um lado funcionando e o outro não. Acho que a igreja, Exatamente. ela tem que ser como Cristo diz, sobre os 5 ministérios. Se tiver faltando um, cara, vai dar ruim. Exatamente. Porque eu penso que hoje, onde que a nossa geração mais é atacada e afetada? Nas suas emoções e na mente. Se você... Ah, mas a igreja vai ser perseguida, vai ser isso, vai ser aquilo. Cara, eu tava pensando isso ontem comigo. E se essa perseguição se iniciar na mente das pessoas, será que ela não já começou? Sabe? Se esse tipo de perseguição for na mente, for nas emoções, não E ela for não apenas... tá tão visível, né? Exatamente. Porque as gerações e o mundo está sendo moldado para que as coisas se adaptem a isso, né? Tudo é... Por exemplo, o time do Galo toma 2 gols hoje, diz que é emocional. Pelo amor de Deus, quem é um atleticano velho igual eu, vai saber que o Galo tomava um gol e acordava, reagia. Eu já torcia para tomar o primeiro logo. Naquela época de 2012, 2013, aquele Atlético mágico que teve lá, eu já torcia, falei, toma um gol, 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 toma um gol. Pra reagir. Agora diz que os caras tomam um gol e tá psicológico abalado, com salário de 1 milhão na conta todo mês. Ah, me ajuda. Já os cruzeirenses vai dizer que isso é normal, né? Tudo normal em BH. E eu sei que tudo que foi estabelecido nessa mesa é algo que você precisa ouvir. Então, aproveita que você chegou nesse vídeo, que você foi alcançado por esse conteúdo e mande para o máximo de pessoas que você consiga, não simplesmente para esse vídeo ter visualização, mas para que a pessoa seja alcançada por esse conteúdo. Esse é o nosso maior intuito com esse podcast, é alcançar vidas e elas ser transformadas pelo que Cristo derramou em nós. E agora nós vamos falar sobre os patrocinadores, apoiadores e parceiros desse podcast, pessoas que estão abençoando e nos ajudando a que esse vídeo chegue até você. Começando pela Gustacar, né? Essa aqui é revendedora de veículos, ela tem o seu ramo de trocar, comprar ou até mesmo vender os veículos. E você que está precisando de algum carro, não tem outra, Gustacar, corre lá porque ela tem carro de alta performance que cabe no seu bolso, é aquilo que você espera para o aconchego da família, uma viagem segura. Não tem outra. Precisou de carro? Gustacar. Também temos como um patrocinador desse projeto, né, a Doceria King, que vem trazendo seus doces, seus bolos de festas, docinhos para festas. Então você precisou de qualquer coisa que envolve doce, né? Você pode chamar a Raíra, né, que ela vai te atender com muito carinho. E hoje ela trouxe um grande presente pra gente, né? Um docinho, né? Então, não deixe de encomendar o seu, porque tá uma delícia, né, Rony? Maravilhoso. Então, vai lá, porque ela eterniza momentos e faz com muito carinho e amor. Exatamente. E pessoal, tá chegando o final do ano. E eu tenho certeza que as mulheres, as meninas aí de Jesus, querem ficar mais lindas, querem ficar com um visual, né, mais moderno. E para isso não tem outra. Amanda Salles, estúdio de beleza. Ela trabalha com cronograma capilar, progressiva com formal e sem formal. Hoje, agora tá com uma novidade lá, que é uma forma de potencializar os tratamentos capilar. É ozonoterapia. É algo que tem chegado no mercado para ficar e ela tem esse a mais lá no salão dela. Se você precisar ou se você ainda quer se tornar mais linda do que você já é, procure. Aqui embaixo vai estar passando no rodapé do vídeo o contato, o endereço, o Instagram. Dê uma entrada lá e olhe e marque o seu horário. Não perca e fica mais linda ainda do que você já te fez. E você que é homem, paga para sua esposa e deixa ela mais linda ainda. Isso aí. Tamo junto e vai lá e agende o seu horário. Amanda Salles, estúdio de beleza. Também temos um patrocinador, né? Jefinho Baterias, que tem, né, nos apoiado nesse projeto. Rony, você tá andando com o seu carro. De repente ele te deixa na mão. É só ligar pro Jefinho Baterias que ele entrega aonde você estiver, até mesmo no seu domicílio. Então você precisou de baterias para carro, caminhão, moto, é aqui. Jefinho Baterias. Isso aí. Muito obrigado e contate quando você precisar.